Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está com uma convidada especial aqui, que é a Sara, que além de ser fisioterapeuta, ter a sua clínica, a sua carreira, também é a nossa prof de Pilates lá da Academia RunFit. Uma pessoa que tem algumas paixões aí na vida que vai falar um pouco pra gente. Uma delas é cuidar das pessoas. Seja muito bem-vindo, Sara. Para quem não me conhece, eu sou o Enio. Aqui do meu lado está o Marcelo. Seja bem-vindo, pessoal. Bora, vamos lá para mais um. Vamos lá, Sara. Conta pra gente quem que é a Sara, o que você faz. Eu sou a Sara Padovani Oliboni, sou fisioterapeuta, atual instrutora de Pilates da RunFit. Tenho minha própria clínica, um instituto de Pilates, fisioterapia, e também atuamos com a área de cursos hoje. Então a gente tem inúmeras formações lá que nós temos disponíveis para poder capacitar novos instrutores ou até mesmo massoterapeutas e assim por diante. Gosto muito de café? Pilates nem se fala, então. Me conta, como que você começou no Pilates? Porque quando a gente pensa em fisioterapia, tem umas centenas de possibilidades de atuação. Sim. Fala, não, é Pilates. Eu gostei disso, esse bichinho do Pilates me picou. Como que foi? Então, eu sempre fui muito de praticar musculação, sempre fui uma ratinha da musculação. E houve um momento onde eu acabei ficando sem meio de condução e eu precisei mudar o ambiente onde eu estava treinando. Então, eu precisei Inclusive, a Sara era nossa aluna antes de ser Isso. professora, é importante. Fui aluna e agora estou lá trabalhando com a equipe. Boa. É uma equipe muito gostosa de estar ali participando. Gostava já da RunFit desde antes. Quando eu treinava ali, eu conhecia o meu marido lá dentro da RunFit. Então tem todo... É verdade. Aí depois o pessoal fala que a academia é só academia. Nunca é. Nunca é. A Essa Viviane foi o Pandemia. cupido, né? Viviane foi o cupido? Quem? Viviane foi um dos cupidos aí dessa apresentação? Foi. Né? Vou ter que começar a vender plano diferente. Olha, você quer só treinar? Você quer treinar e achar o amor quer? da sua vida? Você quer treinar e achar um emprego? O que você quer? A gente Depende do conseguiu tudo. pacote. E eu acabei ficando, né, um pouquinho ali, sem como ir pra musculação. E o estúdio mais perto era de Pilates. Eu falei, vamos lá conhecer então, né? Eu falava, nunca vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com reabilitação, fisioterapia. Totalmente fechada. Até que eu comecei a fazer o Pilates. Ali em torno de quase 2 meses. E acabei sofrendo um acidente de moto. E isso já um pouquinho ali depois, né? E nesse acidente, foi um pouquinho sério, sim. A gente teve um risco de vida e tudo. Só que, com certeza, a musculação influenciou, claro. O fortalecimento que tinha ali na minha perna fez com que as chances de perder a perna fossem bem menor. Caramba, então foi feio. Isso, foi. Então, assim, ficou, claro, algumas sequelas hoje quase ninguém percebe, porque a gente cuida muito bem, né? Eu sempre as vantagens de ser Estava sozinha na moto? Sozinha. Então, eu cuido direitinho através do Pilates, da fisioterapia, e isso trouxe uma alegria para mim, de certa forma, né? Hoje eu consigo entender muitas vezes melhor o que o meu paciente está passando, porque eu também passei por esse processo. Entende? Legal. Então, isso foi uma chave que se abriu assim na minha vida e eu recebi também oportunidades, né, de trabalhar em um outro estúdio antes de ter o meu próprio, que me trouxe experiência, que foi excelente para mim. Então, eu consegui visualizar o Pilates muito melhor do que o que eu tinha só dentro da faculdade, sabe? Isso é muito legal, né? Possivelmente você aproveitou muito a chance de estar dentro de uma empresa que te dava oportunidade, que te ensinava algumas coisas para que você pudesse depois estar mais próximo do seu sonho, né? Que é ter o seu estúdio, né? Sim, isso. E assim, até quando eu comecei a trabalhar com o Pilates, eu não tinha intuito nenhum de abrir um estúdio de Pilates. Para mim, eu ia trabalhar apenas com fisioterapia. Eu estava realmente fechada a essa possibilidade. Até que surgiu a possibilidade, né, de abrir o meu próprio espaço. E eu já estava com alguns clientes ali, eu estava vendo que era uma área que estava me abraçando muito bem. E eu acabei incluindo, porque eu vi que os dois se somam, né?
Bastante. Mas vamos lá. Tô tentando entender aqui a transição. Então, era a Sara Maromba. Aí depois aconteceu aí a fatalidade do acidente de moto. Isso aí. E aí você foi pro Pilates para se reabilitar também, fazendo fisioterapia e Pilates junto. Isso. Mas você já estava atuando na fisioterapia antes? Fazia a faculdade de musculação e atuava com reabilitação ou não? Não, eu era estudante na época. Entendi. O acidente aconteceu em um momento que eu estava indo para a faculdade, inclusive. Então, depois disso, eu comecei a fazer o tratamento, mas ainda não estava formada. Então, eu fiz tratamento com outros profissionais e dei continuidade depois que eu me formei, né? Legal. Aí depois você, como que sair de paciente para profissional da área que atua com Pilates? Qual foi o momento, assim? Assim, recebeu a oportunidade. Aonde? Como? Me formei, fui aqui mesmo, em Sorriso. Tinha ido embora para terminar a minha formação em Sinop, onde ocorreu toda essa situação, né? Aí eu vim para cá, na pandemia, e voltei a treinar. Entrei já direto na RunFit. Fiz falei assim, não, tem que fazer, né? Tem que fazer musculação, tem que fazer fortalecimento. E estava associando os dois, o Pilates e a musculação. Legal. Aí eu fui e falei assim, ó, pra me incentivar, eu já vou contratar aquele plano 18 meses. Foi assim já. Chegou na época da Falei, campanha. não, chegou a época da campanha, falei, vou fazer, né? Que a gente tava assim, meio parado, pandemia, sai de casa, não sai, meu Deus, e agora? E o quadril doendo, porque sem atividade, todo mundo falando, para de trabalhar, para de ir pra academia, vai só fazer caminhada. E pro meu caso, eu preciso de fortalecimento. Piora. De máscara. É isso que eu falo pras De pessoas. Não, e eu tava assim, doida, que eu ia de luva até aqui. Você é uma múmia andando na rua. E a máscara? Como que o Marcos olhou pra mim? Não sei. Como que enxerga a pessoa desse jeito, né? Aí você De falou... luva. Não, Você mas falou- tem a galera Máscara. lá Aí no você falou, Oriente eu que- vou casar, porque ele gostou de mim, eu tô toda Assim? escondida. Desse jeito? Eu vou casar. Parece que eu tô no Oriente lá de burca, o cara olhou, velho, Só isso daí é faltava diferente. ser, né? De burca. Com a Viviane, a primeira vez que a gente saiu, a gasolina acabou. Quando a gente tava indo pro restaurante, no metade do caminho, a gasolina acabou. Só que era Bora. 2 quilômetros, então tava feia a coisa. O dinheiro tava contado pra jantar e tal. Meu amigo foi socorrer a gente, o restaurante fechou até a gente receber o socorro. No outro dia, ela mandou bom dia. Eu falei, eu vou casar com ela. Eu vou, porque eu não vou arrumar uma mulher Pra que vai... piorar, só você fala assim, ajuda a dar uma empurrada aí. Eu já tinha perdido a esperança. Falei, não vai dar certo esse negócio. Dá uma empurradinha só pra encostar ali enquanto meu amigo chega. Fala, tô toda bonita aqui de salto. Tá de sacanagem. Boa. E aí, depois, começou na fisioterapia, começou já a atender. Como é que foi a experiência? Eu lembro até hoje como foi minha primeira aula. Né? E aí eu pergunto pra você, como foi a sua experiência do primeiro atendimento? Foi muito engraçado, vocês não têm ideia. Foi muito engraçado, porque assim, eu entrei trabalhando com Pilates já fazendo a formação. Então, o que aconteceu? Eu tava muito assim, meu Deus, eu nunca trabalhei com isso, eu tinha preconceito até ontem, né? Você não acreditava no Pilates? Não, eu acreditava, mas eu falava assim, poxa, desculpa, pessoal, eu Exato. fiz isso com a minha carreira, tá? Mas eu falava assim, não, eu sou fisioterapeuta. Você negócio de ficar fazendo Então, hundred eu vou mexer com reabilitação. Para mim, mexer com atividade física, então, antes eu tivesse realizado uma educação física, sem preconceito de forma alguma. Foi realmente nesse sentido de separação ali, né, de ideias. Porque eu ainda não tinha essa ideia da reabilitação do Pilates. Entendi. Hoje, já formada, agora eu sei. Mas naquela época eu ainda estava recém-formada, estava com muita coisa ainda. Não tinha a especialização do Pilates, então estava tudo bloqueado ainda na minha mente. Será que eu tô invadindo outra área? Será que... Exato, e a gente tem que cuidar muito com isso, né? O cliente não pode nunca chegar para mim e falar assim, olha, eu quero ficar maromba, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é a minha área, olha... Tem tal educador E é uma linha físico. muito tênue ali para você ultrapassar esse ponto, né? Muito, Chega muito. principalmente em pontos de reabilitação, né? Isso. Tem um fisioterapeuta que foi por anos parceiro nosso que atendia na musculação para reabilitação de alguns pacientes, que era o Eider. Conhece o Eider? Não. O Eider Fonseca? Ele foi por muitos anos um parceiro nosso também, aluno de lá. E a gente conversava muito sobre isso. Eu falava, Enio, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque
Às vezes eu demoro 6 meses para uma reabilitação da musculação para esse paciente. E a gente cria a afinidade e se eu não tiver cuidado, eu começo a entrar no treinamento físico com ele sem perceber. Exatamente. Porque ele já está pronto. Então, nesse momento, eu tenho que sempre me policiar para apresentar isso para algum colega aqui da academia e falar, agora você tem que passar para o treinador físico. Exatamente. É isso que a gente tem que fazer. A gente até fortalece, né? Dentro da reabilitação. Faz parte da reabilitação, Faz claro. parte. Mas até certo ponto. Começou a pegar muitas cargas, a gente já tem que encaminhar para o educador físico. Eu vejo, na minha maneira de enxergar, simples, direta e sem mimimi, é o seguinte. Parte é por falta de conhecimento do educador físico. Eu estou falando como educador físico. Esse ano completo 25 anos dentro da área, né? Não 25 anos de formado. Até porque eu tô com 23 esse ano, estou fazendo. Não. 25 anos dentro da área. Comecei cedo, comecei com 15 anos, dando aula de dança. Então eu estou meio dentro desse meio durante muito tempo. Por que a falta de conhecimento? Não de todos, tá? Mas uma coisa é fato. Estou falando como educador físico. Se pegar o ímpeto para estudar do fisioterapeuta e do educador físico, infelizmente, com dor no coração, eu vejo que o fisioterapeuta, às vezes, ele tem mais a tendência a estudo do que educador físico. Aí os educadores físicos que estão me assistindo começaram, quem é esse cara? Fala, cara, me responde uma coisa, qual foi o último curso que você fez? É isso. Aí é o seguinte, alguns educadores físicos pensam que se você pega um paciente que tem problema no joelho, o fisioterapeuta só pode sentar na cadeira extensora e trabalhar com caneleira. Se o cara coloca no agachamento, meu Deus, tá vendo ali? Já foi pro agachamento, já tá invadindo minha área. Não. O cara às vezes não tem um conhecimento dos exercícios de cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta, que tudo faz a construção para que o cara se reabilite. Isso. Então, primeiro tem esse ponto. E aí tem outro ponto, que vai sim das academias, aí eu entro como educador físico, como proprietário de academia também, é de aceitar qualquer tipo de público a qualquer custo, falando que sim, a gente vai ajudar você. Eu tenho protusão na L5-S1, desde a época que eu dava muita aula, tanto que hoje eu não indico os professores que trabalhava dando 10 aulas por dia. E na minha época de professor de coletivas, as aulas que você tinha que fazer, que você ministrava, 90% delas, você ministrava fazendo junto com os alunos. E aulas de alto impacto. Quando vinha uma aula de alongamento na minha grade, eu falava, meu Deus do céu, que maravilha. Quando vinha uma aula de abdômen, eu falava, é a aula do descanso. Porque as outras eram pauleira, fazendo junto. Então, eu tenho de herança uma lesão no quadril e L5-S1 bem com a protusão discal. Se eu chego numa academia, quando, graças a Deus, faz um ano e meio, 2, que eu não tenho crise. Mas quando eu tenho crise, eu fico andando em C. Parece que eu tenho 105 anos, eu não consigo ficar reto. Eu lembro. Eu já presenciei. Algumas vezes escreveu para Sorriso e teve. Eu não consigo. Teve uma vez que eu estava em Belém, eu trabalhava numa academia lá. Ainda bem que eu deixei a porta do meu apartamento aberta. Eu simplesmente liguei para os meus amigos. Falei, cara, vem aqui, Sérgio, Jaime, abraço para eles aí. Falei, cara, vem aqui em casa, por favor. Me tirar da cama, porque eu não estou conseguindo levantar. Aí os caras tiveram que me ajudar. Me levaram de shorts pro médico para ele tomar o tramal na veia, porque é só assim para começar a melhorar. E aí, recapitulando. O que eu falo que é aceitar aluno a todo custo? Se o cara vem nessa condição que eu falei, não é função da academia aceitar. Que eu falo, não, fica tranquilo que aqui nós vamos dar um excelente atendimento. Não, não é o momento. Você precisa procurar um fisioterapeuta, uma clínica especializada, porque no momento agudo, não é o momento de você estar na academia, a não ser que você tenha aparato para tal. Aí, não, mas o educador físico, ele fez a pós em reabilitação. Tudo bem, então. Se o fisioterapeuta fizer a pós em hipertrofia e emagrecimento, ele vai poder atuar na área? É simples. Não é muito difícil, é uma linha muito tênue. Mas, ao mesmo tempo, se você realmente for sincero com a sua fatia da pizza ali de atuação, você vai saber qual que é o momento que você pode continuar com o seu cliente /aluno ou não. E também as academias têm que parar de prometer a qualquer custo que aqui é uma academia que vai atender todo mundo de A a Z. Aí chega um cara lá que está precisando de reabilitação cardíaca. Que aí sim, é muito mais do educador físico do que do fisioterapeuta. Mas mesmo assim, cara, você vai aceitar esse cara?
se você sabe que os seus profissionais não estão capacitados para isso, ou você, personal, porque quer ali ganhar um pouquinho mais de dinheiro no mês, você vai pegar esse aluno, levando ele a correr um risco de vida, sendo que você sabe que você nunca leu um periódico de reabilitação cardíaca. Então, cara, é esse o problema, é isso que eu vejo. E tem uma situação. É comum, às vezes, o profissional aceitar atender esse aluno sem sequer ligar para o médico dele. Sim. Cara, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Eu, Ligar e falar assim, ó, como é que eu devo seguir com o treinamento desse cara? Quais são os pontos de atenção? Isso é um tem o ego, mínimo. né? Isso não pega. acontece. Isso não simples. acontece. Eu já escutei de alguns médicos e de alguns fisioterapeutas. Eu não indico em lugar nenhum para quase nenhum profissional porque eu não confio. Eu já recebi muita gente aqui, depois de tratar, onde esse cara evolui muito, ele volta com quase 6 meses de prejuízo no tratamento. Porque o profissional não foi cuidadoso o suficiente ou não tinha conhecimento. Então, por que aceitar? Se qualquer profissional entendesse que você trabalhar como equipe multidisciplinar, você ganha muito mais credibilidade no mercado, seria muito menos prejudicial para o cliente final essa situação de não, deixa, eu sei tudo. Se os médicos têm, ultimamente, o último trimestre do ano passado, eu fui ver como é que estava. Eu estava com muita dor no joelho, estava mais pesado também, então fiz ressonância do joelho, ressonância do quadril e ressonância do ombro, que foi a pior sensação da minha vida, porque eu até apertei o botãozinho para sair da máquina, um tubo desse tamanho, parecia que eu estava sendo enterrado vivo, que desgraceira. Aí, beleza. Eu fui em 3 médicos diferentes. Eu fui em um que ele pediu todos esses exames, mas ali naquele momento que ele pediu os exames, ele falou assim, ó, só que o ombro você vai levar a ressonância para esse para esse, esse para esse. Foram 3 profissionais, todos eram ortopedistas, só que cada um especialistas em uma área. Como é que o cara fala assim, não, eu tenho uma lesão no tornozelo, não, eu vou te atender. No joelho também, quadril também, ombro também, cotovelo também, coluna, tudo. Da cervical a lombar, eu sei tudo. Cox, deixa comigo. É difícil. Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo. Inclusive, eu já recebi bastante. E se for para discordar, por favor, discorde. Não, com certeza. Isso é uma realidade que tem aumentado bastante. Hoje, em Sorriso, eu não posso dizer Sinop, Lucas, em outras regiões, mas a realidade que eu vivo hoje, isso tem ocorrido bastante. E esse tipo de situações, ele acontece muitas vezes na nossa área também. Ele acontece com o físio, onde muitas vezes o paciente vai pro físio, chega lá, faz alguma coisa só pela metade. Aí ele vem procurar a gente com dor de novo. O paciente ideal, a reabilitação ideal, é que depois que você tratou toda a patologia dele, ou a lesão dele, que ele faça apenas, quando muito, sessões de manutenções, de prevenção, para não lesionar novamente ou para que aquele problema não volte a ocorrer. Isso é muito comum para tratamento de nervo ciático. Então, aí vem aquelas questões, né? Vai para a educação física, vai para a musculação, lesiona, volta. Às vezes o paciente nunca fez uma reabilitação, nunca mexeu na musculatura, nunca fez uma liberação muscular miofacial, que é dificilmente indicado. Dentro das academias, geralmente. E vai para a musculação, aí o corpo não está preparado, não está com flexibilidade suficiente, não está com mobilidade suficiente, não consegue realizar uma amplitude adequada no agachamento. Então, é onde acaba lesionando muitas vezes. Ou quando não pedem para fazer a apneia durante a força. Não pedem. Aí ocorre um desastre interno, né? Aumenta a pressão interna abdominal, pode causar lesões ali nos órgãos internos abdominais. É uma situação bem séria mesmo. E a gente já escutou muitas vezes do próprio profissional. Você fala assim, olha, o profissional está ali me atendendo, contratando ele para ele me atender, ele sabendo que eu sou fisioterapeuta. E fala assim, olha, mas a apneia durante o exercício ele pode te trazer malefícios. Não, eu sei, mas eu quero que você faça. Como assim? Você sabe que
cliente ele tá fazendo uma coisa, uma atitude que pode lesionar ele, você não liga? Porque você quer que ele aumente carga e carga e carga e carga? Carga não é mais importante do que a execução, né? É isso que entra muito a questão das lesões e é por isso que vem bastante pessoas para nós, né? A gente escuta muitos pacientes lá na clínica que nunca fez uma reabilitação, um tratamento, foi para musculação porque de fato gostava e porque teve indicação e precisa, é muito importante fazer, a gente precisa construir massa, precisa para nossa idade, para melhor idade, para o futuro, para não lesionar, ter condicionamento. Vai para lá, lesiona, o paciente pega trauma, nunca mais quer voltar. E a gente não pode trabalhar. E já é muito difícil ele tomar a decisão de começar. Aí quando ele começa, ele fica frustrado porque ele se machucou. E às vezes a culpa não é a modalidade, né? Não é a modalidade. A culpa não é a modalidade. E eu sempre indico para os nossos alunos, inclusive lá na RunFit, eu falo, olha, se você tem uma oportunidade de você realizar principalmente com o personal, tanto a musculação quanto o Pilates, façam. As aulas coletivas são excelentes, tá, pessoal? Eu dou o meu empenho máximo ali. Isso a gente fala quando a pessoa tem uma lesão específica que precisa ser trabalhada de forma individual, né? Mas, assim, para quem não tem, pode fazer as coletivas, não tem problema. É importante. Como uma prevenção, né? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Isso. É muito comum que as pessoas tendem a ir para o Pilates depois que o problema já aconteceu, né? Aí eu sinto dores, aí eu tenho esse problema na coluna, eu preciso melhorar tal coisa, isso. Mas o Pilates ele pode ser recomendado como uma prevenção, né? De muitos problemas e como melhorar o desempenho em outras atividades, né? Em outras atividades, exatamente. Ele aumenta o seu condicionamento físico, né? A gente melhorando a ADM, a gente consegue melhorar a nossa execução na musculação. A gente consegue pegar mais carga. A gente brinca que os dois, eles se somatizam, né? É claro que tanto um quanto o outro vai realizar esses dois benefícios. Mas, por exemplo, na musculação, a gente começa a fortalecer o músculo, o corpo, de fora para dentro. Então, começa na camada mais superficial. Tem regiões que a gente tem até 3 camadas de músculo, né? Então, a gente começa com a mais superficial e vai avançando para a parte mais interna, os músculos mais profundos. No Pilates já é o contrário. Então, quando a gente somatiza os dois, né, a gente faz esse conjunto de fora para dentro e de dentro para fora. Sim. Então, os nossos resultados são maiores, mais rápidos e melhores. Então, por isso que eu sempre falo, não exclua uma modalidade, una as duas. Crescente, né? É crescente, exato. Por isso que na musculação a gente tonifica mais rápido, né? Os músculos, eles aparecem mais rápido, porque é do superficial para dentro. E no Pilates demora um pouquinho mais, porque é de dentro para fora. Tem um ponto importante que você comentou, falando sobre a apneia na execução do movimento. É claro, dependendo do nível que você treina e qual o objetivo do seu treino, Sim. Não tem como você treinar sem apneia. Não tem. Falar para um fisiculturista chegar... extremas cargas, né? Não tem como. Isso vai acontecer realmente. O que é importante é você saber que o rapaz que acabou de entrar na academia, porque assistiu o que exatamente é? Vocês dois são da área técnica e eu não sou. É travar a sua respiração. Imagina você está num supino. Então você desce o movimento, você trava toda a sua via de respiratória. Concentra toda na frente. Tranca você ela conseguir e faz a força. Fazer a força. Aí, em qualquer movimento que você for fazer. Exatamente. Supino, agachamento, qualquer um. Então, é você entender que, às vezes, o seu corpo não está preparado para a quantidade de carga que você vai pegar, e ao mesmo tempo que ele não está preparado para a quantidade de carga que você está pegando, não está preparado para o tempo e a apneia que você vai ficar. E aí isso faz sua pressão arterial subir, faz você, do nada, começa a estourar vasos pelo seu corpo, você não sabe o que está acontecendo, tudo isso tem uma correlação. Né? Então, é o momento do seu treino, qual é o nível de atividade física que você faz no seu dia a dia, qual é o seu nível de treinamento para que você consiga utilizar determinadas técnicas, até mesmo a apneia. Por isso que o professor lá recomenda, né? Então, solta o ar quando estiver nessa parte do exercício. Isso. Inspira e expira. Inspira, é isso, né? Porque o cara que chega nesse nível, que bom que você pontuou, o cara que chega nesse nível, ele tá treinando isso antes de executar, entendeu? Mas o pessoal, a galera do dia a dia, que quer só saúde, a galera não vai, não precisa, entendeu? Fala de não tá preparado. Sim. Fazer um paralelo de apneia. Quando eu era pequeno, eu brincava com meu pai, nós íamos para um clube
E o meu pai brincava de fazer a piscina de 25 metros por baixo. E eu tentava. Isso é apneia pura. Prendeu e vai embora. Aí ele foi, bateu, e eu sempre lá, tentando acompanhar ele. Depois ele começou a fazer os 50. Meu pai sempre foi muito bom de apneia. E aí ele bateu, voltava, e eu tentando. Pô, chegou um momento que eu consegui. Hoje eu não consigo mais, mas consigo. Consigo fazer 25 metros tranquilamente, mas 50 não tem mais, porque eu perdi o meu treinamento, a resistência à apneia. E hoje eu tô ensinando minha filhinha de 5 anos. Então a gente vai pro clube no final de semana e vai treinando. Provavelmente, em algum momento, ela vai conseguir fazer os 25 metros. Só que imagina que é como se eu pegasse ela, afundasse ela na água e eu segurasse ela e fizesse a apneia com ela nos 25 metros. Certamente ela ia ter algum problema. É exatamente esse cara que entra do nada, viu, que é o que está me preocupando muito ultimamente, viu 1, 2, 3, 4, 5, 10 vídeos de musculação com atletas fisiculturistas no YouTube e o cara sai fazendo a mesmesma coisa na academia. Só que esse cara tem 20 anos de treino. O cara tá 20 anos de treino, o cara treina em alta intensidade. Eu não vou. Aí podem pensar assim, falar, também toma muita coisa. Cara, se você acha que um fisiculturista chega naquele nível só tomando, se tranca no seu quarto e começa a se encher de droga. Você vai ver que você não vai chegar nem perto, você vai morrer antes. Então tem todo um mérito por trás de dieta, de treino, de se abster de algumas coisas alimentares, alguns prazeres. Então, os caras têm muito mérito, só que são atletas. Não tem como comparar o rapaz ou a mulher que entra na academia porque viu os atletas na TV e começa a fazer todas as técnicas que eles ensinam lá, porque eles estão documentando o treino deles. Você quer fazer na academia, você pode se prejudicar. Simples assim. Exatamente. Aí a importância do personal junto com você. Se você quer evoluir um pouco mais. Exato. Eu acredito muito no personal, já fui personal. Eu acho que o cliente, ele não pode esperar o mesmo serviço de um atendimento em grupo para o atendimento personalizado. Se nós formos parar para pensar no nosso cotidiano, a gente não... Se você vai num bandejão, aquele restaurante que é o buffet, você pega a bandeja, coloca o prato e vai colocando, é saboroso. Mas é uma proposta. Mas se você quer algo mais personalizado, mais saboroso, mais requintado, você vai num restaurante à la carte. São 2 produtos que se assemelham, matam a fome e a comida, mas têm propostas completamente diferentes. Assim como nas academias. Você tem as academias que têm uma relação entre professor e aluno no salão de musculação de 50-1, e aí tem gente que entra e sai reclamando de atendimento. Calma. Qual é a proposta da academia? Na HomeFit a gente lá se propõe a ter o atendimento. A gente investe bastante em avaliação, em tecnologias para que a gente controle o fluxo do salão, controle o atendimento para dar feedback para os professores para que melhore para o cliente final, a prestação do serviço. Então, legal. A pessoa pode esperar um atendimento com mais excelência, mas nunca vai se assemelhar ao atendimento do personal. Você vai fazer o Pilates em grupo, que é espetacular, não é a mesma coisa de alguém te contratar. Para fazer o atendimento particular. A gente estava falando sobre isso ontem, né? Que aí a gente tocou num ponto sobre uma pessoa que estava na mesa com em cima, outra pessoa. Que eu falei, poxa, eu recebi Tava conversando com uma pessoa ontem, e aí ela foi na academia X e Y e odiou porque ela foi e ninguém atendeu ela. Aí eu falei, tá, mas talvez a culpa não seja da academia, né? A culpa pode ser sim da academia se a academia não explicou qual é a proposta da academia. E aí é um erro da academia não deixar claro não deixar claro a expectativa que ela precisa ter, porque aí você deixa as duas coisas bem alinhadas e ela entra sabendo ou ela não entra, né? Mas aí é uma academia que a ideia é que seja uma academia com um volume muito grande de alunos e com uma quantidade mínima de pessoas para que o custo operacional seja muito baixo. Então, é uma quantidade pequena de professores e ele vai precisar atender ali mais de 50 alunos ao mesmo tempo. Então, e por isso o cliente vai pagar R$100, R$109 o valor da mensalidade. Não dá para culpar a academia por isso. É importante o cliente entender qual é o tipo de serviço que ele gostaria de ter. E a academia tem a obrigação de explicar para ele qual é o serviço que vai oferecer a ele.
Porque não dá, é R$109, você não está contratando uma academia que tem um custo de mensalidade, um valor de investimento maior, ou você não está contratando um personal trainer. É um pouco diferente. Então, isso é muito verdade. Tem que ter esse cuidado dos dois lados. Onde eu vou começar a treinar, qual é o tipo de serviço que eu vou receber. Aí sim, se existiu uma promessa, que esse é um ponto que a gente tem uma preocupação muito grande lá. Nós fazemos uma promessa para o cliente. A partir do momento que a gente não entrega esse serviço, ele tem todo o direito de reclamar com a gente. E nós vamos sim dar atenção para tentar resolver aquela promessa que não foi cumprida. Mas a partir do momento que ele quer alguma coisa que nós não podemos oferecer, aí de fato o cliente tem que entender que ele precisa de um outro serviço. Ou ele tem que contratar um serviço particular, ou ele precisa ser direcionado para uma outra empresa que oferece aquele serviço que não é a nossa. Então isso é bem importante. No Pilates é mais ou menos igual? É mais ou menos igual. Não dá para você tratar uma patologia particular de uma aula dentro de uma aula em grupo que você programou que o exercício precisa ser para todo mundo. Obviamente, existem as adaptações para uma ou outra, mas essa adaptação é limitada, né? Você não consegue dar atenção especial para alguém de uma patologia específica que não tem nenhuma relação com a aula coletiva. Exatamente. O que ocorre bastante, até a gente faz orientação, é nossa obrigação fazer isso. Muitas vezes chega 2 pacientes, já aconteceu no Runfit, chega no instituto lá, 2 pacientes com o mesmo sintoma, dor lombar. Só que a gente precisa entender que na avaliação foi encontrado no paciente A uma retificação lombar e no paciente B uma hiperlordose. São tratamentos diferentes. É o mesmo sintoma, mas o tratamento e o motivo é diferente. Então, para o paciente A que tem a retificação, a gente vai seguir uma abordagem. Vão ser exercícios diferentes, de fortalecimento de grupos musculares diferentes. E no B, a mesma coisa. Então, acaba que, mesmo ali, inclusive na clínica, a gente precisa passar exercícios diferentes. Por isso que a gente sempre fala, 3 alunos por horário, no máximo, quando muito, 4. E possivelmente até esses 3 alunos precisam ter coisas onde você consiga trabalhar algo um pouco semelhante, né? Porque se for completamente diferente, você vai precisar de 3 professoras, quase que o atendimento particular, né? Exatamente. Se for muito extremista as divergências, a gente ainda precisa tomar um cuidado. Então a gente direciona, né? Dentro dos horários que a pessoa pode e dentro das patologias que estão mais ou menos relacionadas ali. Sara, na aula coletiva aqui do Pilates Solo que você ministra lá na academia, que tipo de benefício você trabalha nas aulas que ajudam as pessoas? Nós trabalhamos força, exercícios de força, quase 100% das aulas. Alongamento, claro, para preparação e finalização. E exercícios de mobilidade. Geralmente a gente entra com os exercícios de mobilidade no início, passa para os de fortalecimento e conclui com os de alongamento no final, para relaxar os músculos que foram trabalhados e não ficar muito doloridos no pós. E para evitar também aí as lesões. Então a gente trabalha todo esse combo. A gente consegue trabalhar a propriocepção, a capacidade de se manter em equilíbrio, com os 2 pés ou sem. Então a gente trabalha muito, muito, muito equilíbrio. Realizamos alguns desafios aí que os nossos alunos adoram, estão pedindo novamente. E conseguimos melhorar, aliviar algumas dores, né? A gente chega com pacientes lá que estão com dor lombar e muitas vezes é uma retificação. A gente faz essa pré-avaliação, sempre pergunta o que ele tem, se tem indicação médica, para a gente ter mais ou menos um norte, né? Existem coisas que a gente não pode realizar para alguns casos, então a gente sempre tem que estar cuidando. Então as pessoas que estão ali trabalhando sentadas ou têm uma rotina de sentir dores nas costas, às vezes nas pernas, o Pilates é quase que uma obrigação que esse cara faça, né? Exatamente. Ele vai ter muito benefício. E é excelente. E melhora a postura, né? Eu sempre falo pra galera que vende que é excelente melhorar a postura. Assim como o diálogo, né? A programação neurolinguística, o falar, essa parte da oratória é importante, a nossa postura também é. Porque a postura mais aberta, ela transmite mais confiança, mais leveza, mais tranquilidade. Você consegue passar uma imagem melhor do que aquela postura mais fechada aqui, ó, mais caída, mais deprimida. Então, isso influencia muito. Tem estudos que comprovam isso dentro da neurociência.
Então é importante a gente pensar nisso. Já pensou? Você consegue ter sucesso em alguma coisa que você quer em função de uma aula de Pilates. Então pensa que a sua reunião de negócio você vai ter muito mais espaço, muito mais credibilidade em função da postura correta que você senta numa mesa de reunião. Exatamente. Talvez você É um combo, né? Não é só isso, mas assim... Talvez você quer... Né? Cara, chega só com a postura e fala, problema. É o problema aqui. Vamos fechar? Talvez você queira... Mas tá posturado. Talvez você queira conquistar o amor na sua vida, na musculação, quando você estiver treinando. E se você estiver completamente atrofiado tudo. assim, não chama atenção. Não, mas tava de burca, mas a postura tava alinhada. Nossa, a postura é diferente. Essa daí vale a pena. Legal. E tem muitas pessoas que procuram, tanto a aula de Pilates como a aula que a gente lançou agora, que é a aula de Flex, que é especificamente de alongamento, flexibilidade, respiração e concentração. É esse, tanto que é uma aula de 30 minutos. E tem muitas pessoas que procuram só quando estão com lesão, só que as pessoas não sabem também... Eu também aceito café. As pessoas também esquecem do benefício... Você quer? Não, obrigada. Esquecem do benefício que a mobilidade e a flexibilidade têm no aumento de massa muscular, na hipertrofia. Né? E você consegue falar um pouquinho disso pra gente? Eu quase não estiquei o braço ali, eu lembrei da flexibilidade. Voltei você a treinar. Dá um negócio que eu falei, nossa. Voltei a treinar essa semana, tá tudo encurtado aqui. Mal esticou o braço pra pegar a xícara. Esse negócio de encurtamento. Um colega meu comentou que ele estava saindo do box do banheiro, ele só joga futebol de final de semana. Ele escorregou na poça de água ali, ele teve uma lesão de 6 meses no adutor, só por escorregar. Olha o que a tensão muscular faz quando você não tem a propriocepção também bem trabalhada e você simplesmente se lesiona com coisas bestas. É aquela senhorinha que vai pegar um neto no colo e trava a coluna e não consegue mais levantar. É justamente isso que a Sara falou, que alguns desafios que ela faz na aula. Recentemente, quando eu entrei na sala, elas estavam levantando, saindo, né, tentando levantar sem utilizar as mãos no chão, né, só com as forças e com o equilíbrio do corpo. Isso é muito, mas muito legal. E já deixando os méritos para quem merece, as alunas amam a sua aula. Amam a sua aula. Elas dizem que faz toda a diferença na vida delas. Amam. Você deve ver sobre qualquer circunstância que aconteçam, que saia do controle. Nossa, as alunas Caos. fazem a aula de Pilates, faz muita falta para elas gostam demais. Legal. Inclusive, gente, tem gente que se matricula na academia só por causa do Pilates. É claro, a gente não tem plano de Pilates, mas o Pilates ele é tão bom, ele traz tantos benefícios que nós temos alunas que começam na academia só para fazer Pilates. Naturalmente, depois ela começa a descobrir outras coisas legais que tem na academia e vai fazendo outras coisas. Também, né? Falando, tem um giro, tem a aula da Prof. Ellen, vai lá conhecer que é legal. Aí elas voltam depois, é verdade, você tinha razão. Bacana, isso é legal recentemente a gente fez um vídeo, não sei se você viu, se não, depois até te mando, da Rita e da Elinilde. Eu não vi. Depois vou te mandar, porque ela não fala da prof, mas ela fala das aulas de Pilates, que é a aula que você ministra. E aí elas falam, não, eu não largo nunca mais. A atividade física mudou a minha vida. E elas fazem musculação e Pilates. As duas coisas, então. É bom demais. E, cara, a gente tá, teoricamente, né, talvez não tão assim, mas nós estamos novos, né? A possibilidade de não conseguir levantar da cadeira pra gente é inconcebível. Só que quando bater os 80, que Deus permita chegar até lá, se não cuidar agora, cara, não vai levantar. Exatamente. Não vai levantar da cadeira. A gente tem que pensar na longevidade. É igual investimento. Porque você faz isso, ele vai ecoar lá na frente. Então, a gente fala muito. Hoje a gente tem estudos, a partir do IBGE, que a população ela vai ser mais idosa a partir de alguns anos. Então... isso porque também antigamente as pessoas tinham mais filhos, né? Então agora está passando a ser 1 para cada 2 pessoas. Porque o pai, a mãe, mais uma criança. Quando muito, 2, 3. Então isso tem diminuído e a maior parte da população vai ser idosa. Cadê os jovens que vai cuidar dos idosos? O saudoso que faleceu esses dias, né? O Abílio. O Abílio Diniz, ele... 87 anos? Estava beirando os 90. 87 anos, e aí recentemente, ano passado, vi uma entrevista dele que ele falou:
eu decidi fazer 80 com este corpo quando eu tinha 30. Tem um podcast dele que é Ele espetacular. falou, quando eu tinha 30, eu decidi estar desse jeito que eu estou agora. E ele estava dando entrevista, não sei se você já viu, mas vale muito a pena escutar a quantidade de conhecimento que esse cara tem. E uma das coisas é sobre ter saúde na idade que ele tinha, que ele movimentava o braço e ele estava com o bíceps aparecendo na camiseta. 87 anos, com bíceps, com braço forte, Então, cara, isso é invejável. A quantidade de esporte que ele praticava era absurda. Ele viajava o mundo praticando esporte. Ele tinha 87 anos. A gente tem aquele costume do curto prazo, né? Inclusive teve a morte que eu acho que a gente gostaria de ter, né? Ficou doente ali um período muito curto. E ele não morreu por causa da idade dele. Foi por complicação de saúde, mas por causa de outra coisa. Não teve nada a ver com a idade dele. Claro, 87 anos. Talvez se ele tivesse 40, conseguiria ter resistido mais. Mas não foi especificamente por causa da período idade. Curto ali que ele ficou doente, faleceu. Não foi Carretões. alguém que ficou ali dos 70 até os 87 sofrendo doente. Esse negócio do Abílio, de falar, pô, com 30 anos eu decidi fazer 87, é que a gente tem meio que essa cultura de não pensar no longo prazo, né? Desde de investimentos financeiros à saúde. Aí o cara é sempre o agora, o agora, o agora. Se eu posso tomar uma parada e treinar errado, mas o importante é eu estar bem shapeado para saber lá qual é o meu objetivo. Por que você vai construir a médio e longo prazo e aí você vai colher os benefícios disso por muito mais tempo se você pode começar agora? Aí fica o projeto. É o projeto verão, que o cara volta em janeiro ou a mulher volta em janeiro, aí fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho às vezes começa, porque em alguns lugares do Brasil, julho, que é o verão, por exemplo, Manaus e Belém, mas normalmente começa a loucura setembro, outubro, novembro. Porque é o projeto verão. Aí vai janeiro, relaxa tudo de novo. Aí projeto verão. A vida vira só os projetos de curto prazo. Mas, poxa, e se você transforma o seu projeto verão num projeto de 10 anos? No seu vale, no seu pico, dentro desse período de verão e não verão, cara, você vai conseguir desfrutar muito mais do seu corpo, da sua saúde, por muito mais tempo, porque você fez um projeto a longo prazo e não simplesmente um projeto de 3 meses. Exatamente. E aí, hoje vem os estímulos. 3 meses, aí você toma isso daqui, toma isso daqui, toma isso daqui, toma isso daqui. Beleza. E aí o cara paga o preço. Às vezes passa mal nas próprias férias. E aí todo ano isso vai se repetindo. E agora com muito mais força. E até pô, bacana, servir de inspiração, uma mudança. Só que as consequências dessa mudança não se fala. Tá? A maioria das pessoas que fazem transformações de maneira errada, elas, quase 100% delas, sofrem por problemas de saúde, mas isso não é compartilhado. Não é compartilhado. Só a parte boa, né? Só a parte boa. Então, poxa, eu, por exemplo, eu não sou nenhum tipo de exemplo sobre cuidado de saúde. Eu tenho minhas grandes dificuldades com alimentação, com rotina de treino, cara. É tenho muita dificuldade para conseguir isso no longo prazo. Eu sou esse cara que ao longo do ano eu tenho 3 físicos diferentes. Meu físico Eu sou assim. pré-férias, que aí eu tô... principalmente se as minhas férias têm alguma coisa a ver com praia, então tô ali louco, e aí deu 3 meses antes, eu perdi 15 quilos, e aí terminou as férias. Não, agora eu só vou ter férias daqui 7 meses. E aí relaxa tudo de novo, aí depois você fala, já comecei a ter algum problema de saúde ali. Começa a se cuidar de novo, só que não de maneira tão intensa, então eu tenho essa dificuldade. Mas a gente ter a consciência da necessidade já ajuda demais, porque faz com que você... pelo menos não fique 10 anos, né? Ao longo do ano eu tenho pelo menos alguns momentos saudáveis. Sim. Isso porque eu ainda tenho a consciência dessa necessidade e eu começo a ter medo. Eu tenho medo de ter uma meia-idade que já chega em breve, né? Uma meia-idade doente. Então, Chegou não? Ainda não. 33 esse mês. 33. Mas faltam só 7 anos para os 40. Vai ter bolinha na Ronfit, então. Vai ter. Opa. Agora imagina levar isso. Só que aí eu tava pensando esses dias. Eu falei ontem isso pra Viviane. Eu falei, meu pai morreu com 44.
eu vou fazer 33. Na minha cabeça, assim, ó. Eu vou ter mais 10 anos de vida. Não tem como você não relacionar. Porque você relaciona isso... Não, seu pai tinha muito mais shape que você. Era o Hollywood vermelho. Seu pai estava muito mais inteiro que você. Eu lembro dele. É magro. E aí na minha cabeça vem, eu tenho mais 10 anos de vida. Não tem como você não relacionar isso. E aí você fala, pô, mas qual o cuidado que eu tô tendo? O cuidado que eu tô tendo, ele é adequado para que eu tenha mais do que 10 anos? Não é tão adequado. Cara, assim. É que teve, na época, naquela época tinha um agravante muito grande, que era o cigarro. Meu avô, e a mídia estimulando, falando que cigarro não fazia tão mal. Só que ao mesmo tempo hoje eu não comia tanta vape, besteira, né? como eu como. Só que, porra, mas esse cigarro é muito pior, velho. Agora tem cigarro eletrônico, tem uma outra roupagem, né? Mas, pô, eu lembro igual. E eu fumei essa parada, porque chegou... O cigarro eletrônico? Não, eles falam que não tem nicotina, um monte de coisa. Chegou tem bonitinho, com framboesa, não sei o que, bababá. O beat diferente, venceu, né? o beat venceu. Cara, eu comecei a entrar nessa vibe. Teve Depois o quê? falei, não, peraí. Teve um? Não, velho, eu fiquei numa pira que eu comprei 3, porque não podia faltar. Acabava a bateria. Nossa, merda, eu vou jogar tudo fora. Eu joguei tudo fora. A gente saía, Cara, tá doido. A gente saía, ia num show, num pagode, alguma coisa assim. Nossa senhora, velho. O Marcelo levava 3 carregados, porque aí acaba a bateria rápido, né? E aí não tem onde carregar. Outro. E outro. Isso é a mídia E estimulando. a essência. E todos nós somos suscetíveis a isso, né? E naquela época tinha esse agravante. Pô, eu lembro que o meu avô, que infelizmente foi... Pô, meu avô era para ser jogador profissional de futebol. Ele só não foi porque os pais vieram fugidos da guerra da Alemanha. E aí futebol era coisa de homem vagabundo. Então não deixaram meu avô, o pai do meu avô, assinar o contrato para ele jogar profissionalmente. O meu avô fumava, quando ele se aposentou, ele sempre fumou muito. Mas era 5 maços de free por dia. Contando, não dá para acreditar. Era uma chaminé. Nossa. Era uma garrafa de café que minha avó deixava em cima da mesa. O cafezão ali, ficava o dia inteiro no bule, assistindo o jogo do São Paulo. Um atrás do outro. Um atrás do outro. E café e cigarro, né? Café, cigarro, café, cigarro. Tanto que... E a mídia estimulava não o café, tanto mas que o cigarro. Quem para de fumar, tem que parar com o café, porque uma coisa relaciona a outra. Normalmente eles fazem as duas coisas juntas. A conexão neural, né? Então, cara, naquela época tinha esse agravante. Então, pô, vai tranquilamente aí mais uns 4, 5. Não, vai mais, calma. Deixa eu te tranquilizar. Não tem isso. A parte da genética, a genética aí ela influencia, mas não é o principal. Aí tem que focar aí no que é o você cuidado de saúde que eu tenho. Vai fazer aí a musculação, vai fazer aí um pilates. Influencia sim, mas dependendo das suas ações, não vai te dominar. Ao invés de você tenho mais 10, eu tenho mais 10 para me preparar para não acontecer. Mas em contrapartida tem a minha mãe, que tá com 63. Deu uma equilibrada. Terraça. Mas faça exercício. Sua mãe fumava? Fumava até os... Um pouco antes de eu ficar grávida, o médico falou assim, ou você para ou você morre em 5 anos. Ela parou. Olha, rapidinho. Minha mãe fumava pra cacete também, depois parou e tá bem. Meu pai nunca fumou, tá com 63, parece que tem... meu pai parece que tem 40, tá mais inteiro que eu. Seu pai dá bem demais, que isso. Agora, pensando nessa questão de construção, então quer dizer que, pelo que eu entendi, se as pessoas começam a fazer mobilidade e alongamento desde o momento que ela entra na academia, a probabilidade dela ter menos lesões ao longo da vida é muito menor. Exatamente. Você consegue melhorar a qualidade das suas articulações e fazer com que elas suportem, muitas vezes, até mais carga, né? Claro que tem algumas técnicas que usa a partir do momento que vai aumentando carga, né? Para não sobrecarregar a articulação, não desgastar excessivamente. Então, esse cuidado aí, o educador físico lá vai ter esse cuidado. Mas a parte de mobilidade, de flexibilidade para preparar essas articulações, principalmente as maiores, quadril, joelho, né? As mais complexas, a gente faz um trabalho excelente aí dentro do Pilates lá. Legal. Eu tinha comentado anteriormente a questão da hipertrofia, quando você concilia com alongamento e flexibilidade e mobilidade. Tem até algumas apresentações no YouTube mesmo,
de fisiculturista, já que agora está na moda. Tanto que a academia agora começou a virar CT de treinamento. Gente, é só uma academia que tem só equipamento de musculação. Só mudou o nome comercial, CT de treinamento. É mais comercial para o momento atual. Porque o mercado fitness, ele tem várias revoluções de tempos em tempos. Eu comecei novo, então era a revolução de acabar a aeróbica e entrar as outras aulas coletivas. Aí veio o boom das aulas coletivas, que foi ali em 1995 para frente, onde só se falava de aulas coletivas. O salão de musculação, eles foram ficando cada vez menores. E aí depois teve o boom do salão de musculação. Claro, porque a indústria fitness ganha muito mais dinheiro com salão de musculação do que com aulas coletivas. Para você montar uma sala de coletivo, você gasta tanto. Para você montar um salão de musculação, você gasta 20 vezes mais, 10 vezes mais, limite ao céu. Então, é claro que a indústria vai levar isso, né? E tem, obviamente, todos os benefícios maravilhosos da musculação. Eu sou um cara que amo aulas coletivas, mas é inegável os benefícios da musculação. E tem alguns vídeos no YouTube que mostram atletas de fisiculturismo fazendo espacate zero, fazendo abertura com extrema flexibilidade e mobilidade. Então, para você que entra na academia e fala, pô, eu quero ficar grande, eu não quero ficar fazendo aulinha de pilates, porque leva pro pejorativo, aulinha de alongamento, cara, isso vai te ajudar muito. E lembra que você tem um encurtamento muscular, a fase excêntrica e concêntrica do seu músculo, quando você faz uma rosca direta, você pega lá o halter, você vai flexionar o cotovelo e estender o cotovelo, tem algumas pessoas que começam a ficar tão encurtadas que o movimento começa a ficar cada vez mais encurtado. O cara não tem essa amplitude total do movimento, né? Então tem esse é um dos motivos que o alongamento, a flexibilidade, as aulas de pilates podem te ajudar muito a atingir seus objetivos de hipertrofia também. Imagina você fazer um agachamento total, que vai recrutar muitas fibras musculares, ou você ser tão encurtado na cadeia posterior, ou seja, glúteos, posterior de coxa, lombar, que você não consegue descer completamente o seu agachamento. Faz uma flexão muito curta. Ou no stiff, você não consegue descer a barra na amplitude total, também por encurtamento na parte posterior. Isso vai fazer com que você não tenha o músculo desenvolvido da maneira, no sua total possibilidade que o seu músculo daria se você tivesse a flexibilidade total. Né? Exatamente. Isso influencia muito. A gente pega casos do paciente chegar com encurtamento justamente por conta disso. Não faz o treino de mobilidade, não alonga no final e chega todo quebrado pra gente. Aí demora uma eternidade para tratar. Sim. Chega paciente lá, eu quero ficar com a barriga trincada, quero emagrecer, acho que é só fazer abdominal. Só que se a lombar estiver fraca, não vai conseguir. Retifica a lombar, chega lá com dor, diafragma todo contraturado, sentindo azia, náusea. Ela, coluna que tá influenciando. Aí faz gastro, faz colonoscopia, faz tudo que imaginar, vai pelo médico. Ninguém descobre o que é. Ninguém descobre o que é, porque é muscular. É alteração postural. Isso não aparece no exame. Sim. Essa fraqueza muscular. Então, tem que fazer certinho. Tudo sem pular. A galera tá ainda com preconceito em relação a essa parte nova aí que estão acrescentando. Na verdade, a gente já fazia isso há muito tempo, mas há pouco tempo isso tem dado aquele boom, né? Como você mesmo fala, tem estourado aí, as pessoas estão tomando mais consciência. Então, galera, vamos fazer o treino de mobilidade, vamos alongar certinho, aquecer direitinho antes da atividade e fazer o treino bem feito. É a melhor opção. Você falou do cara que quer ter o abdômen trincado, só que o cara não cuida da lombar. É o cara que só treina peito, aí o cara fica com o peito sobrecarregado aqui, que o cara chega todo encurtado com aí as costas. Aí vai fechando aqui, ó, vai gerando aquela protrusão de ombro, vai ficando aquela coisa feia. Fora o malefício na coluna, né? Meu Deus. Legal. Então tem toda essa parte muscular. Agora tem um outro segmento que vem crescendo muito. E aí eu sou apaixonado pela educação física. Tudo que eu conquistei até hoje foi através da educação física. Só que eu também adoro o meio corporativo, né? E tem a parte do mindfulness, né? Que é quando você... essa qualidade de vida diferente, as pessoas trazerem o bem-estar para a vida, as pessoas começarem a se concentrar mais. Aí a gente vê o TDAH em alta, tudo é TDAH, tudo é desvio, tudo é problema de atenção. Como que o Pilates ajuda? O
A gente brinca que a partir do momento que você entra pelaquela porta ali para fazer uma aula, mesmo que a avulsa do Pilates, humanamente é impossível você prestar atenção nos problemas que estão lá fora, se você aplicar certinho. Se você prestar atenção em todos os comandos que a gente passa, você não consegue. Por quê? Porque você tem que prestar atenção na tua respiração, no momento que você inspira e expira. Você tem que prestar atenção se você vai realizar uma respiração abdominal ou torácica, que aí a gente vai explicando. Você tem que prestar atenção na contração dos músculos certos e do abdômen, no movimento, na contagem. Então é muita coisa. E alguns outros princípios principais do método. A gente fala que não dá para você fazer o método correndo. Aqui é o momento de você desacelerar. Os movimentos têm que ser fluidos e calmos, como uma dança. Um início, um meio e um fim. E vai. Então a gente nunca pausa. Realizou o movimento, pausa, agora eu vou de novo. É um pouco diferente essa questão de velocidade do exercício em comparação à musculação, que tem as variações, né? Que estão os impulsos, muitas vezes. Você pode falar melhor sobre isso. Eu não sei o nome técnico, mas que a pessoa faz em tantos segundos e volta em tantos. Então, velocidade diferente para contração muscular e para voltar, exato. Então, já no Pilates, não. Ele é constante, mesmo tempo de ida e de volta, sem acelerar e sem ser lento demais. O ano passado eu fiz uma aula de yoga na Vidya, lá no Rio de Janeiro. Que espetáculo de aula. Era exatamente, tinha muita relação com essa experiência de você se concentrar ali na respiração, fazer os movimentos de mobilidade e principalmente não parar a todo momento durante a aula. Olha, eu vou te falar que foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu nunca tinha feito uma aula de yoga na vida, mas você ter essa experiência de fazer esse tipo de coisa, eu fiz logo de manhã, parece que você transcende, sabe? É espetacular, é maravilhoso. A galera fala que a academia não é só shape, né? Não é. É só consequência para muitas pessoas. Quando a gente pega todo o nosso público, quantos % do nosso público quer realmente pensar no corpo especificamente, ficar grande, que é o que hoje a mídia, principalmente a mídia, é muito pequeno mesmo. A grande maioria das pessoas querem ter o mínimo de estética ali para que elas tenham, inclusive, a sua autoestima bem equilibrada, e ela vai seguir a vida normal, sem querer posar em cima do palco. Eu acho que no começo eles até tendem a ter o objetivo físico, né? Tendem a ter. Mas quando ele começa depende de como chega, né? Se o cara chega todo estourado. A maioria, eu acho que tem a parte física, mas ele começa a ter tanto benefício além da parte física que ele não se importa mais com isso. Ele tem tanta sensação boa que ele fala assim, cara, eu gosto mais todos os outros benefícios do que ter o X de braço ou o X de bumbum. Se eles entendessem o quanto que demora e o quanto que ele tem que abdicar para conseguir, ele fala, não é que eu não quero, não vou nem conseguir. É melhor eu deixar. Deixa pra lá. Cara, então, eu acredito muito que essas aulas Body Minds, que trabalham corpo, mente, elas são a grande tendência para as aulas coletivas também. E, obviamente, quando eu falo em aulas coletivas depois vai trazer para o atendimento individualizado. Porque tem públicos que querem pagar por todos os tipos de produtos. Tem algumas pessoas que vão adorar fazer aula com 10 pessoas, mas tem uma pessoa que vai querer fazer aula com uma pessoa só. Eu quero fazer só com ela, porque eu tenho uma experiência tão positiva em fazer com 10 pessoas. Imagina se eu fizer só com uma. Só a professora me dando aula. Por quê? A gente vê aí, as pessoas estão cada vez com mais tarefas no seu dia. A dificuldade para você parar, se concentrar, pensar em você mesmo, é sempre pensando no próximo. Eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que fazer tal coisa para o meu filho ou filha, eu tenho que fazer tal coisa para o meu marido ou esposa. É sempre o próximo. A gente acaba esquecendo de nós mesmos. Então, um momento em que você pode simplesmente desligar tudo, entrar dentro de uma sala, pensar em você, como que está batendo o seu coração, como é que está o fluxo da sua respiração, a sua musculatura, vai te trazer para a realidade. E os benefícios é que você consegue ficar mais concentrado depois nas suas atividades do dia a dia. Então, se você não teve a experiência de fazer uma aula em que você tem essa proposta diferente de se exercitar, vale muito a pena, porque os benefícios vão, assim como
outros tipos de atividade física, os benefícios são muito maiores ao longo do seu dia do que propriamente dito só na aula, né? E a gente vê, né, todas as atrocidades que vão acontecendo aí nas redes sociais, parece que a população está cada vez mais doente. Sim. Então, às vezes... Os problemas emocionais são realmente bem frequentes em todas as idades. E aí vem aquele preconceito, né, do Pilates. Existe um preconceito muito grande de achar que o Pilates é só para a terceira idade, né? Exatamente. Inclusive, naturalmente, Sério? naturalmente a terceira idade valoriza muito mais o Pilates. Por quê? Porque hoje ela está sofrendo por não ter cuidado antes. Exatamente. Porque o ser humano é assim, primeiro você passa pela dificuldade, aí você começa a valorizar alguma coisa, né? Antes você tinha saúde, agora você começa a não ter mais, você começa a valorizar a sua saúde antes. Isso. Mas fala um pouco desse preconceito, Sara. Então, o método Pilates, na verdade, ele foi criado por um homem. Uhum. E ele foi criado ali a partir da Primeira Guerra Mundial para justamente Joseph Pilates. Era Joseph Pilatus, na verdade. Aí Pilatus? por conta, exatamente. E aí por conta desse nome Pilatus, aquela historinha lá religiosa, ele acabou mudando. Acredita-se que ele mudou justamente por conta disso. E no passado ele era chamado de contrologia, justamente por conta desse controle aí, né, que exige durante as atividades. Mas o método ele foi criado originalmente para homens, principalmente, por conta dos feridos na guerra naquela época, campos de concentração. E ele esteve dentro de um campo de concentração, inclusive. Então, ele usou o que ele tinha naquele momento, fez as adaptações ali para justamente conseguir viver naquela época, né? E ajudar as pessoas, mesmo sem nenhuma formação. Tá vendo, galera? Você que é o brutão da musculação, tá vendo? Então. Pilates foi criado pro cara que tava na guerra. Exatamente. E você achando que você é muito brutão aí, não é pro Pilates. Ele saía na rua igual um doido, só com shortinho aqui, tava tudo bem, foi casado. E ninguém chamava ele de gay, não. Sim. E acontece, a gente precisa falar, porque acontece muito, a pessoa tem muito preconceito. Que é uma fragilidade, gay, né? Não sei o quê, parece que tem medo de pisar dentro de um estúdio de Pilates. Mas assim, ele foi criado justamente para isso. E na época acabou se tornando mais frequente para mulheres, depois que ele se tornou comercial, justamente porque alguns conceitos do yoga e também do balé foram incluídos dentro da metodologia. Então, por conta dessa questão do balé, trouxe um pouco esse preconceito aí de ser algo somente para mulheres e para idosos, né? E de achar que é alongamento apenas. Quando, na verdade, não. É uma metodologia muito mais complexa. O dia que quem tem o preconceito fizer, acaba no dia que fizer. Acaba no dia que fizer. Inclusive, o Paulo Musi, ele pratica o Pilates. E ele fala muito sobre isso nos seus vídeos, né? O CR7 também pratica Pilates. Então, tem várias pessoas aí, atores, atrizes. Xuxa Meneghel pratica Pilates. A Angélica pratica Pilates. Tem muita galera importante aí que pratica Pilates, principalmente homens. Homens de filme de ação. Não vou lembrar nomes todos aí, porque tem uns nomes muito complicados. Mas, assim... Exige uma performance física grande, né? Precisa fazer. Exato. Os caras grandes vai fazer a primeira aula de Pilates lá, acaba gostando, vê os benefícios e permanece. Então, é uma metodologia que está se quebrando aí um pouco esse preconceito em relação à idade e em relação a gênero. Sim. Você só sabe o quanto que você é encurtado depois que você faz. Depois que faz. E o que é legal, gente? Hoje, dentro do quadro de aulas da RunFit, existe o Pilates Solo, que a Sara ministra, e você pode fazer essa aula, você agenda a aula, você reserva o seu horário, a gente tem aula de segunda a quinta, né, Sara? De manhã, de tarde e de noite. Exatamente. A sala é cheia justamente porque a aula é maravilhosa, e você basta reservar o seu horário e ir lá, já está à disposição de todos os alunos da RunFit. E se você tem alguma necessidade mais particular, procura a sala. A sala, ela tem o estúdio dela, ela faz os atendimentos. Então isso é muito, muito legal. O que não vale é você continuar com os problemas que você já tem, com algum tipo de preconceito, ou só porque você não conhece. Está aqui, né? Um bate-papo muito legal, mostrando que você pode sim fazer e que é super acessível. E tem um ponto importante que o pessoal de Rondonópolis vai falar, mas aqui em Rondonópolis não tem.
Entendam uma coisa. Você precisa de um profissional que de fato fez uma formação em Pilates. Ele precisa ser formado em educação física ou fisioterapia. Então, para colocar uma aula em que parece com Pilates, chama de Pilates, mas não é Pilates e não é ministrado por um professor que de fato você entende que fez a formação e sabe do que está falando, é melhor não ter. Então, tem um ponto específico. Não se faz um curso de 2 dias. Não é um curso de final de semana, cara. Não é. Eu acompanho formações de Pilates há muito tempo. Eu acompanhava bastante o pessoal da Inélia Garcia e da MetaLife. Então, quando você vê as pessoas sendo formadas em curso de final de semana, falando, agora eu sou professor de Pilates, não é assim. E então, acontece muito com o Pilates e com o Yoga. Como é uma modalidade de formação específica, não tem um grande volume de profissionais no mercado para ministrar essas aulas. E aí, de fato, vamos lá, acontece uma coisa boa na sua vida, o seu esposo ou você recebe uma proposta irrecusável para sair de Sorriso. Irrecusável. E aí, obviamente, infelizmente, você vai ter que sair da Runfit. Tomara que não aconteça, mas se for para o seu bem, que seja. Entenda que não vai ser do dia para noite que a gente vai conseguir outro profissional. Ponto. E aí não adianta, porque eu tô puto da vida, eu vou cancelar meu plano, porque é um absurdo. Você prefere que a gente coloque um profissional gabaritado e para isso a pessoa precisa estar disposta a estudar também ou já ter passado por uma formação prévia, ou que eu te engane e coloque qualquer professor dentro da aula para falar que é Pilates uma coisa que não é Pilates. Então, tanto... Já aconteceu em Rondonópolis, aqui em Sorriso nós passamos por isso também. Antes da Sara entrar, inclusive. Antes da Sara entrar, não é tão simples assim. A gente quer muito trazer as melhores modalidades, os melhores professores para que atuem nas áreas das suas formações, para que preste um serviço espetacular para vocês. Por isso que a aula é tão boa e vocês sentem tanta falta e nos cobram tanto quando não tem essa modalidade. Cara, se não tem um profissional, eu não vou permitir, nem em Rondonópolis, nem em Sorriso, colocar uma aula que não seja aquilo. Ponto. Eu falava isso quando nós tínhamos a parte de lutas também, né? Eu decidi tirar lutas para ampliar. Chegou um rapaz e falou, não, porque eu quero Krav Maga. Eu sempre, o início da minha carreira foi com dança e lutas. Então eu passei por dança e por várias artes marciais. Eu não sei nem por onde vai o Krav Maga. Eu não conheço. Vai falar judô, karatê, capoeira, jiu-jitsu, judô. Eu entendo. Não sou faixa preta de todos, mas eu entendo. Passei por ali. Agora, o Krav Maga, que não sei o que é difícil de você encontrar até na internet, vídeos na época que foi me oferecido, eu prefiro não ter. Primeiro, aí pensando no business, no negócio. Imagina profissional, né? É difícil de você encontrar. Se o cara tem um problema, eu vou ter problema com os alunos, porque eu não vou ter como repor esse profissional. Não é um profissional que, sai esse, não, tudo bem, vamos colocar outro. Não é assim, gente. Então, e a modalidade pode ser maravilhosa. Daqui a pouco tem 100 pessoas fazendo a modalidade. E o professor decide fazer qualquer outra coisa e ele não vai mais estar lá. E aí, o que vai acontecer? É o respeito com o cliente prevendo um problema que pode acontecer. Exatamente. É por isso que a gente sempre fala. E aí tem claramente lá todas as orientações. Gente, essas são as aulas. As aulas podem ou podem não estar. Hoje ou amanhã. É óbvio, a gente tenta colocar... É por isso que vocês veem cada vez mais modalidades com metodologias únicas da Runfit. Então, cada vez mais, tirando algumas modalidades específicas, né, que Pilates é um exemplo delas, a gente tenta cada vez mais ter metodologias específicas da Runfit justamente pela facilidade de conseguir replicar isso para mais profissionais. Exato. Né? Então, a gente sempre vai ter ali... a fragilidade, ela é óbvio, sempre existe, porque pode ser repentino e aí vai precisar de uma semana para um novo treinamento, alguma coisa do tipo. Mas existe esse cuidado. E quando o cliente entra, a gente sempre deixa isso muito claro, né? Isso é muito bacana, mas essa aula, ela existe e amanhã isso pode mudar. É óbvio, a gente não vai simplesmente ignorar o cliente, deixar ele lá ver navios, sem colocar energia para ter uma aula tão boa que ele tanto gosta. Mas existe, é uma fragilidade e é um fato, né? Hoje nós estamos conversando, o ano que vem, espero que ainda tenha Pilates, mas existe a possibilidade sim de não ter, porque a gente fica vulnerável à disponibilidade de profissionais do mercado. As pessoas mudam de vida, e principalmente quando a pessoa é boa, sempre
eu torço para que seja para melhor. Eu decidi levantar essa pauta aqui para, primeiro, vocês entenderem a complexidade da formação de um professor de Pilates, até para que comecem a valorizar mais os profissionais de Pilates também. E para entender que se sai não é simplesmente uma peça de reposição rápida. Vamos contratar qualquer um. Não é assim. Nós desenvolvemos o Flex, que é a mistura alongamento, flexibilidade, respiração e concentração, justamente para... Não é Pilates e nem se parece com Pilates. São alongamento estático. Vamos pensar que você entra na posição, fica de 60 a 90 segundos na posição, para que você mande um estímulo para o seu cérebro de relaxamento, e isso vai retornar para o músculo, vai relaxar e ele tende a ser mais flexível. Então é uma aula de alongamento e flexibilidade. Nós desenvolvemos essa metodologia, eu dei essa aula durante quase 15 anos da minha vida. É muito mais fácil. Eu não tenho formação em Pilates, eu acompanhei vários professores sendo formados, porque das empresas que eu trabalhei, eu era o coordenador, e às vezes eu tinha que acompanhar essas formações dos profissionais que nós dávamos, né, presenteávamos os profissionais com essa formação. Eu acompanhava, mas nunca fiz a formação. Eu não tenho capacidade técnica para ministrar uma aula de Pilates. Eu sei o que é Pilates. Eu sei os equipamentos necessários para montar um estúdio de Pilates. Se a técnica de respiração está correta ou não. Agora, conduzir uma aula de Pilates do início ao fim, eu teria que fazer uma formação. Agora, a aula de Flex a gente montou e estruturou porque é muito mais fácil de eu replicar e treinar outros professores. Caso os professores queiram também. Porque se a gente tem uma equipe de professor e todos falarem, não quero, eu não posso falar, não, você vai aprender e ponto final. Você vai aprender Isso e você vai aplicar. Você vai aprender e vai Tem aplicar. como. Não faz sentido. Né? Eu só levantei isso, porque hoje nós temos Pilates na unidade Sorriso, não temos em Rondonópolis. A princípio, não temos perspectiva de ter em Rondonópolis, a não ser que chegue um profissional na cidade, em que sente com a gente e fala assim, eu quero ministrar aula de Pilates. Né? A gente vai conversar, entender de onde veio essa formação, se não foi de fato uma formação de final de semana. Aí sim vai fazer sentido nós retornarmos com essa aula para a grade. Inclusive a Sara está fazendo um trabalho, né, Sara? De formação de novos profissionais, é isso? Exatamente. E aí possivelmente você também está fazendo isso porque você entende a necessidade do seu negócio, de você... Também ampliar. Você é a dona, você é a professora, você é o financeiro, você é o pós-venda, você é que matricula, você é que organiza a sala, é você que limpa. Eu presa. Né? Então, você deve já estar sentindo essa necessidade de ter mais opções de profissionais para conseguir te ajudar com esse seu negócio, né? Fala um pouco sobre esse seu projeto. Agora, inclusive, o Marcos está lá comigo, já me ajudando. Ele é responsável por toda essa parte de financeira e administrativa. Ele que alugou a sala e também está cuidando do negócio. Não, agora, infelizmente, ele pode chegar. Eu mando em você. Ele pode. O Libone, você... Agora você casou, você assinou o documento, agora você segura. Não, a parte mais dura foi o dia que a gente sentou e conversou aqui. A gente não é marido e mulher. Como agora assim? Não pode ficar chateado com as coisas que são ditas aqui dentro. Não pode mesmo. Isso é difícil, né? Tem que separar. Separa tudinho. Separa até... Não tem nada a ver com o que a gente conversou no trabalho, mas vai dormir no sofá hoje que eu não quero você dormindo aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mistura as coisas. Então, quando ela falar, você aceita. Porque o bicho vai pegar em casa. Não mistura as coisas. Falei sobre hierarquia. Eita. Brincadeira. Não, mas a gente acaba que se dá muito bem. Ele tá trazendo muitas ideias, assim, bacanas lá. A gente tá fazendo agora o Fisioterapiando. Realizamos algumas mudanças, inclusive, que a ideia é trazer temas de lesões, patologias, onde as pessoas se sintam identificadas com aquilo ali. Ela possivelmente vai ter aquilo ali. E ela pode estar recebendo uma orientação prévia ali, né? Eu assisti alguns vídeos, continue, bem legal. Isso, as pessoas às vezes nem sabem o que elas têm, só fica lá tomando medicação, fazendo uma massagem própria aqui e o problema vai piorando e não sabe que aquilo ali pode ser tão grave. Então a gente resolveu trazer isso com os temas que são mais comuns no Brasil, né? Principalmente aqui na nossa região, motivos de aposentadoria por INSS. Então a gente pegou isso para realmente ajudar a galera. E isso foi uma ideia dele e a gente foi se complementando, né? Foi pensando em nomes,
foi modificando, agora a gente já tá mudando o início, a abertura dos vídeos, então... E ele tá me ajudando a gravar tudo. Legal. Então isso tá sendo bem legal, assim. Aí ele fica falando, hoje você tem que postar tal coisa. Eu falo, ai, meu Deus. Puta merda, quis montar De meu novo. negócio, contratei um Hoje, chefe. de novo. Um vídeo de 1 minuto, o pessoal que talvez não trabalhe com isso, mas se você se comprometer a postar um vídeo de 1 minuto por dia, dá um trabalho. Meu Deus. Mas Não um é trabalho simples, que não é só simples. quem tem ideia é quem se compromete. Então, dá um trabalho absurdo. Então, quando a Sara postar o vídeo dela lá, valorizem. Valorize. Porque Pode ela ter certeza. que eu tenho muito valorize tempo porque dá gravando. muito trabalho. Dá muito trabalho. Legal, isso aí. mesmo. Tamo bem? O que temos de tempo ainda? 1 minuto e 15. 1h15, nossa. Já passou 1h15? Temos Caramba. muita conversa ainda. Eu passo rápido. Então, e assim, Mas você tá fazendo a formação, tá? agora a gente tá montando o nosso próprio curso. Eu trabalhei com outra empresa já, só que não como professora, eu estava ali para auxiliar a ministrante. Então a gente acompanhou ali o curso por um tempo, a gente acabou se desvinculando justamente porque eu decidi abrir o meu próprio e eu acabei abrindo o instituto naquele momento. Uhum. Então a gente acabou se desvinculando. E agora a gente já começou, não com a formação de Pilates, ela ainda está em produção, né? A gente está tentando manter ela o mais fidedigno possível. Então, assim, a gente não está pegando qualquer conteúdo da internet, não. Eu peguei o livro escrito pelo próprio Joseph Pilates, traduzi ele, trouxe a metodologia o mais original possível para nossa metodologia, né? A gente percebe que algumas coisas elas se perdem, a gente vê inúmeros profissionais, às vezes falando assim, que o Joseph nem se importava com a respiração, mas como assim? É um dos principais princípios da metodologia. Quando você vai ler o livro dele, ele põe em caixa alta. Inspire lentamente. Expire lentamente. Como assim o cara não se importava? Ou crie o seu método. Mas não chama de Pilates. Não fala, Mas não chame de Pilates. não fale da referência do Pilates, já que você Exato. critica a metodologia e crie a sua, então. Né? Tem uma coisa Crie a sua interessante. sem relacionar ao Pilates, né? Isso. Eu acredito muito que quando o Joseph criou o método, era uma realidade. Depois a ciência vai melhorando tudo, mas a base tem que se manter. Mas é engraçado porque eu lembro que quando eu vi a Inélia falando, sabe quem é, né? Inélia Garcia. A Inélia Garcia, vamos pensar que tem o Pilates, o Joseph Pilates. Ele formou algumas pessoas, se eu não me engano foram 4 ou 6 pessoas que o Joseph formou. Sim. São os elders, né? Uma dessas formou a Inélia. E a Inélia trouxe o Pilates para o Brasil. Foi a Inélia que começou o movimento Pilates no Brasil. Tanto que quando eu tinha 14 anos, eu estou com 38, com 14 anos, na primeira convenção que eu fui, foi chamada Maurício Amantea, que era no Parque do Ibirapuera. E eu fui com 14 anos mesmo, era muito curioso. Eu sabia desde a 8ª série que eu ia ser professor de educação física. E ela estava já falando de Pilates e dando curso. Eu não sabia nem por onde ia, não tinha o mínimo interesse. Meu negócio era outras modalidades das aulas coletivas. E a galera raiz do Pilates, nem acessório quase eles usam. Quando você fala bola, não tem bola. Pilates é chão ou os equipamentos. Não tem bola. Exatamente. Não tem nada. O clássico, né? Clássico. Só que aí, não que eu seja contra, tá? Claro. Mas aí você pega o pessoal fazendo hoje umas atrocidades, cara. Daqui a pouco o cara tá dando aula de Pilates com um bozu invertido, se equilibrando. Fala, cara, pra quê? Pra quê? Isso é desvirtuar o método. Né? Se naquela época não tinha um overball e aí por isso ele não implementou, é outra história. E aí tem o pessoal que é da primeira ou segunda linha ali de formação, é natural que vai segurar aquele método, não vai sair uma vírgula. Só que também não vai levar em consideração que na época que ele criou também não tinha overball. Se hoje tem overball e não é nenhum absurdo você continuar com a mesma técnica, trazendo a raiz do Pilates e utilizando os acessórios que a tecnologia nos proporcionou, excelente. Mas também esse negócio de Pilates voador, Pilates no polidense, eu já vi tudo isso. Não, que é Pilates no polidense. No polidense. Aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está desvirtuando. Pro marido. De noite, depois de tomar o vinho. Foi uma
Deixa eu mostrar o que eu aprendi no Pilates hoje, amor. Não, se Deixa eu mostrasse pegar aí lingerie. pra mim, eu ia perguntar o que a pessoa O que, fumou. que é isso? Deixa eu pegar lingerie. Deixa eu saber o que eu Pilates. aprendi no Pilates. Ver o Pilates hoje. Então, é importante entender que existe uma linha de raciocínio para o método. E hoje, o que você falou foi muito importante. Falando, cara, você pode criar o método que você quiser e eu não Exato. estou criticando. Cria o método que você quiser, mas não venda como Pilates. Não venda. Criaram um método Neo Pilates, né? Que aí É outro método. é uma outra metodologia, ela pega, replica os princípios básicos do Pilates, né? Mas ela foge um pouco da metodologia no sentido de começar a acrescentar exatamente isso. Bola, elástico, pesos, aí tem os aéreos, mas nada de polidense. Sim. E realmente pega exercícios que foram de fato criados pelo Joseph para trazer para esses novos equipamentos e acessórios no sentido de dificultá-los Sim. e não de modificá-los. Então, a gente pega o exercício lá de abdômen lá e replica ele, só que segurando um halter, porque na hora de você realizar vai pesar mais. Até era aquele Magic Circle, que é o... Magic Circle, aquela que foi tensão, criado sim. pelo Joseph também, exatamente. Joseph, alemão que era, criou isso aí baseado no barril de chopp. Então... É isso. Eu acho que você... No yoga acontece bastante isso também. Tem o yoga tradicional, que aí o yoga eu não sei nem por onde vai. Eu fiz uma aula em toda a minha vida, eu não sei nem por onde vai. Eu não conheço. Você tem algum tipo de especialização, conhecimento no yoga? Yoga não. Tem o yoga e tem o hot yoga. Você conhece professoras de yoga? Isso? Recentemente eu soube que uma veio pra cá. A gente tá conversando a respeito, porque eu quero fazer também, né? Teve uma que fez uma conhecer. aula lá com a Viviane, mas eu não tenho ideia se ela é daqui ou se não é. Eu fiquei... Quando eu era coordenador lá da BT do Eldorado, tinha uma sala que era só para aulas Body Minds. Isso é muito comum, né? No mercado. Só Principalmente pra nas grandes uma sala metrópoles, que linda. tem mais opções de profissionais, as academias estão montando, sim, os espaços específicos para isso. Quando eu fui assumir a coordenação lá, Acho que eu te mostrei algumas, né? Sim. eu não imaginava que tinha tanto método de yoga. Na mesma sala, eu tinha, acho que na época, 6 professores de yoga. Né? E dos 6, tinha 4 métodos diferentes. Era Vinyasa, era Hatha Yoga, era cada um com uma especificidade. Você vê que é um universo muito amplo, muito amplo. Né? Agora, eu não sei o que é o yoga raiz e o quanto que isso se decompôs ao longo da criação dos outros métodos. Aí eu não sei. O Pilates eu acompanho mais de perto, mas acompanhava, hoje não mais. Mas eu vejo esse como é esse difícil problema no yoga. mercado. Nossa, É difícil demais. É difícil. Demais. Muito difícil. E é milenar, né? Tinha um senhor do meu lado quando eu fiz a aula que eu vou te falar, eu fiquei envergonhado, hein? Nossa, ele devia ter uns 60 anos. Rapaz, o que aquele homem era flexível, meu amigo. E forte, cara. Acontece. Bastante. Isso porque eu peguei o tapetinho lá do fundo, escondido, que eu já sabia da vergonha que ia passar, mas eu queria conhecer. E como é difícil. Respira, desce. Agora vai lá na frente. Já tô. Como é que... Já Ou tô lá então, na quando frente. o aluno não fala, igual acontece pra nós, que ele fala assim, como é que relaxa, como é que conta, como é que faz... conta pra mim, por favor. Assim, como é que relaxa nessa posição horrorosa? Tá doendo tudo, você quer que eu relaxe? Tá de sacanagem comigo? A sala já era aquecida, né? A sala era aquecida lá em 39, 40 graus mais ou menos. Só que uma coisa é a temperatura da sala, que você soa pela temperatura da sala, outra coisa é você transpirar pela atividade que você está fazendo, né? Na metade da aula, cara, você sai, mas parece que você está embaixo do chuveiro. Não só pela temperatura da aula, mas a quantidade de esforço que você faz é absurda, absurda. E para quem tá olhando, ele tá levantando a perna. Parece que não tá fazendo nada. Exatamente. Olha. Cara do céu. Não, Pilates Tem não é doloroso. Tem exercícios no Pilates mesmo que, se você olhar somente em imagem, parece que a pessoa tá apenas deitada. Apenas deitada ali. E, na verdade, ela tá contraindo os músculos do corpo inteiro. Cara, eu fiz um exercício uma vez no Step Bearer, que é um
das máquinas. E o Reformer também, que eu não gosto de jeito nenhum. Por que não? Jesus Vamos do fazer céu, uma aula velho. comigo, vou fazer você se apaixonar Deus pelo do céu. Reformer. O O bichinho tá Reformer, indo assim, você fala, Jesus. O que é o Reformer? O Reformer, ele tem esse nome, Reformer, Ele vai por tirar tipo a conta máquina do do Capitão América. reformar. Ele é reformador do corpo, apelidado carinhosamente pelo Joseph Pilates. Por isso Reformer, de reformador Só do que corpo. no martelinho de ouro, como é que você reforma o carro? Dando paulada. Tá todo amassado, né? Não foi um risco, tá amassado, né? Só esse pequeno detalhe, mas assim, fora isso... Aí, mano, e tem Não, essa mas é diferença, bom. né? Fazer no solo e fazer nas máquinas. Meu amigo. É diferente. As máquinas, elas foram criadas para dificultar os 34 principais exercícios do Pilates. Então, a gente, claro que em cima disso, outros exercícios também foram sendo criados pelo Joseph com o tempo, né? Mas eles vieram exatamente com esse intuito. Só que tem um porém, alguns exercícios, eles ficam mais fáceis nos equipamentos. Uma vela, por exemplo, aquela que você eleva toda a perna para o ar. Com o equipamento, a gente consegue fazer ele de forma mais efetiva, mais fácil. Principalmente no Reformer ou no Cadillac. Você aumenta as molas, fica com uma Coloca tensão. a carga ajuda a elevar. Eu não lembro se naquele top. momento você tava comigo. Lá na IRSA, não foi no último, foi na outra IRSA que a gente foi, antes da pandemia. A gente parou num estúdio, mas eu não lembro se você tava comigo. Era da Metalife. Você parou, aí tinha uma atleta, eu não sei exatamente o que é, fazendo o Cadillac, uma série de exercícios, mas assim, mas tinha muita gente olhando, porque não é normal que um ser humano consiga fazer aquilo. Cara do céu, é incrível aquilo. Incrível. E é muito bom fazer. Parecia que ela simplesmente não... Tá flutuando. Ela fazia o que ela... Parece fácil, né? Ela fazia Você qualquer olha, parece coisa com o corpo dela, muito cara. fácil. Impressionante. Eu não lembro se ela tava no Reformer ou no Cadillac. Cadillac é aquele que tem tipo um quadrado assim, sabe? Sim, eu não lembro. É porque ela fez a apresentação nos dois. O Reformer era da caminha, que vai pra frente. E o Reformer é aquele que tem um carrinho, Isso. exato. E eu não lembro. Mas era Ela absurdo. fez, Assim, né? ela é a feira, né? A feira fitness, a maior da América Latina. Então, teoricamente, todo mundo está acostumado a ver o Pilates, mas todo mundo parava, porque fala, cara, olha o nível de flexibilidade e força dessa mulher. É incrível. Porque se você for pegar as últimas feiras que nós ficamos um tempo sem ir. Prof, vale muito a pena. Se tiver Tô aqui pensando. se tiver Não, vale a chance, vai, é muito legal. Para entender o tamanho desse mercado que a gente tá. É muito na própria bacana. feira você começa a ver as tendências de mercado e para onde que a indústria está levando o mercado. Então você vai na feira de 7 anos atrás, vamos começar mais para trás ainda, 15 anos atrás. Cara, aulas coletivas estourado, não tinham tantos estandes de equipamentos de musculação, tinha uma área reservada só para aulas coletivas que, cara, o cara que subia no palco dava aula para 400 pessoas. Era isso. Aí, quando nós fomos para cerca de 7 anos atrás, aí tinha muito da galera do Body Mind. Então tinha Metalife, Stott Pilates, Cinélia Garcia. Dança também. Fit dance em alta. Aí era há 7 anos atrás, Fit Dance, sim. Só que o Fit Dance, eles nunca investiram pesado na feira, como era nos tempos áureos da Les Mills Body Systems. Só que aquela feira lá... Acho que A Zumba sempre investiu mais que o Fit Dance, por exemplo. A Zumba era muito Sempre grande, investiu muito mais. grande mesmo. E fiquei relativamente até triste por ver o tamanho do espaço da Zumba na feira, agora no último, você viu? Por quê? Quase inexistente. mercado. Quase inexistente. O mercado tá mudando. Tá mudando porque a próxima revolução é essa. A musculação, Fit dance CTs de extremamente pequeno treinamento, também. essas coisas. Fit Dance pequenininho. Aquele palco que tava rolando as aulas, aquilo ali, Com fone de ouvido. com fone de ouvido também, que perde energia, mas enfim, deve ter um motivo. Cara, imagina aqui, a feira é do tamanho dessa mesa. A parte de coletivas era isso daqui, ó. Antigamente, para que as pessoas fizessem as aulas. Hoje, a parte de coletivas é isso daqui, ó, um cantinho ali. Deixaram no final um cantinho.
E mesmo isso, a metade é funcional com integração. Qualquer aula que dê integração com tecnologia. Sim, total. Todas as aulas que não têm integração com tecnologia não existiam na feira. Não existia. Então, são as ondas do fitness. Você vê que primeiro foi aulas coletivas bombando demais, depois foi, antes da Les Mills era as aulas de step, hip hop, que era espetacular, que sempre foi muito grande. Depois foi reduzindo, entrou Les Mills, Body Systems, depois foi reduzindo, e aí entramos na era das aulas Body Minds e o Pilates explodiu, tinha mais de 6, como eu havia dito, né? Nelly Garcia, Stott Pilates, Metalife, Physio Pilates, tinha muitas empresas. E agora, tinha quantos estúdios de Pilates na feira? Pouquíssimos. Que eu lembro, pouquíssimos. E aí os equipamentos invadindo ali. E a próxima era, colocando aqui uma premonição aqui, vai ser a tecnologia. Mas eu acho que já foi, porque eu fiquei espantado. A de tecnologia? Fiquei espantado. Nem começou. Com inteligente. Não, mas eu fiquei comparado, porque acho que foi a feira que a gente foi depois da pandemia. A gente teve quase 2, 3 anos sem feira. Eu fiquei uns 2 anos sem ir. Uns 2, 3 anos sem ir. Teve feira o ano passado? O ano passado teve. Teve? Foi a primeira. Então foram... Acho que a última a gente foi junto. A gente sempre foi junto, na verdade, né? Todas as vezes que eu fui, foi contigo. Eu fiquei espantado, porque tudo, absolutamente tudo era interativo, inteligência artificial e tecnologia na máquina. Tudo, absolutamente tudo. E também fiquei espantado com a maneira com que o mercado está se movimentando para não ficar dependente do profissional ruim. Do profissional ruim. O profissional bom sabe ter sempre o espaço dele muito bem pago. Sim. Mas hoje nós já tivemos máquina que reconhece que foi a Sara que sentou na máquina. Então ela sabe a altura de Sara, peso, nível de treinamento. Os ajustes. A partir de uma configuração antes que você fez, obviamente, pelo seu aplicativo, que a máquina que você já selecionou que você vai sentar naquela máquina, ele já ajusta a sua máquina sozinho. Então a altura, tudo, ajusta a carga e ele atualiza a carga de acordo com a execução do exercício que você faz. Você começa a ficar fadigado. Você falha ou não. Isso. Ele começa a reduzir a carga para ir ajustando, para que você consiga ter uma execução quase que perfeita. Isso é incrível. Eu acredito que a próxima revolução será essa, porque ainda é muito impeditivo. Totem de tecnologias onde... 250 mil uma máquina dessa. Ainda é muito impeditivo. Agora, quando começar essa tecnologia ficar mais barata, aí sim vai ser a próxima revolução, que aí sim os maus profissionais... 150 mil reais uma máquina. Depende da... Pega um cross, 200 e blaus, uma rosca direta, 150, Se você quiser ter uma academia para você, na sua casa, com 5 máquinas para fazer exercício, você vai gastar... Quase R$1 milhão. 700 mil reais. Ainda muito caro. Mas... E o que eu vejo com esse paralelo que você fez com os profissionais, o que vai acontecer? Você. Então, se você fosse se denominar mais especialista em algum tipo de lesão, qual que você falaria? Coluna. Então, o que vai acontecer? Ao invés de chegar ao ponto daquilo que nós discutimos anteriormente, o cara não é especialista em nada, mas ele aceita todos os alunos, e pode acabar lesionando ainda mais aquele aluno. Uma profissional como você vai lá, ela vai atender o cliente dela, ao mesmo tempo ela vai continuar fazendo a presença nas redes digitais e criando cada vez mais autoridade. Você trata o seu aluno, você falou em determinado momento da nossa conversa que seria bacana o cara faz as 10, 20, 50 sessões que seja com você, mas depois, pelo problema que ele tem, é legal ele fazer as sessões de manutenção. Mas aí no tempo, né? Mas essas sessões de manutenção pode ser simplesmente um acompanhamento seu no seu aplicativo, que você tem os seus exercícios. Fala assim, cara, na sua sessão de manutenção você não precisa vir aqui na clínica, não. Você não precisa nem passar comigo. Você vai acessar aqui o meu aplicativo, você vai fazer esses exercícios aqui. Então, tá indo para isso. Por quê? Ao invés de ele pegar um profissional que não é especialista em coluna e ferrar com o seu tratamento que você durou X tempos para fazer, ele segue você no aplicativo, no vídeo, com os exercícios corretos, com você explicando. Isso. Já tem acontecido. Muito. Que aí são as mentorias online, né? Isso tem acontecido bastante com a questão da musculação.
Aí eles fornecem o seu login, a sua senha, você entra e lá tem toda a orientação. O profissional consegue te responder por ali, você consegue tirar as dúvidas, ele acompanha a sua evolução em relação à carga, repetição, tudo. E aí o que acontece? Algumas coisas realmente me assustaram lá na feira do quanto evoluiu, quanto está caminhando para essa linha de tecnologia, para que o próprio cliente fique ali muito independente, porque é colocado a inteligência do ser humano dentro da máquina, dos melhores especialistas naquele segmento dentro da máquina, e a máquina é extremamente eficiente. Não adianta as pessoas falarem, mas a máquina... Não, amigão, desculpa. É mais eficiente que a gente em você muitas não, coisas. você não dá bom dia para o seu cliente, você quer colocar o problema na máquina? Não, os maus profissionais, né? Mas a máquina vai evoluir muita coisa. Hoje você vê a medicina, as máquinas fazendo quase que um diagnóstico completo, muito rápido, eficiente e muito preciso sobre um problema de saúde. Você vê isso, né? Exatamente. Eu tô assistindo o Dr. House novamente lá e é muito bacana quanto já existia tecnologia lá alguns anos atrás, não sei de quando seriados, uns 20 anos atrás, e o quanto hoje deve ter evoluído absurdamente. Mas o que vai continuar fazendo toda a diferença? E o que fazia tanta diferença antes lá? A sensibilidade que a máquina não consegue, que é a sensibilidade humana. Esse tipo de coisa a máquina não consegue substituir. Então os bons profissionais vão continuar tendo muito espaço e ainda vão conseguir aumentar o seu preço. Porque os profissionais medianos e ruins, a máquina vai substituir de maneira muito mais eficiente. Em algum momento vai se tornar caro. Em algum momento vai se tornar barato. Sim. Assim como é o carro elétrico hoje. É caro, né? É. Tá barateando. Só que... Era 200 mil há 5 anos atrás. Já tá 80. Isso força as marcas ruins e medianas, ou que não têm carros eficientes, a começarem a baixar o preço porque não vende. Ou força eles a desenvolverem um produto também que seja compatível com aquele que está rompendo o mercado. Então a gente tem aí, nos próximos 5 anos, sem nenhuma dúvida, os carros elétricos muito mais baratos, porque o mercado está atendendo a isso. Então hoje ainda é caro ter essas máquinas? Caríssimo. E a tecnologia aumenta. Então R$150 uma máquina simples para você fazer uma puxadora, um supino na máquina. Hoje, R$15 mil é uma marca boa, provavelmente da Movement, um supino desse. Sim. De barra livre, sim. Não, aquela máquina. Uns 15 mil reais. Tá um pouquinho mais caro, uns 25. 20 mil reais comparado a 150. É absurdamente diferente o preço. Mas em breve, todas as outras linhas começam a também ter a mesma tecnologia e aí o mercado começa de fato a mudar muito. Revolução. E o que vai acontecer? O fisioterapeuta do choquinho e do infravermelho, esse vai morrer. E o profissional personal que só conta de 1 a 10, esse vai morrer. O que nunca vai ser substituído? A Sara, que está sempre com um sorriso no rosto, chamando o cliente pelo nome, sabendo que aquele cliente tem um probleminha, que ele precisa de uma adaptação, fazendo daquele dia o melhor horário do dia dele, onde ele vai ter uma mudança depois que ele sair daquela aula. Isso a máquina não vai substituir, né? E a Sara vai continuar tendo o espaço dela sempre no mercado. Em contrapartida, vão ter profissionais que não sabem o nome, que chega atrasado na aula, os clientes chegam primeiro que o professor, o cliente que não dá bom dia, o professor que não dá bom dia, não dá boa tarde, isso não vai existir. Não vai existir. Não interessa se tem um problema ou não. Porque quando for autorizado, quando o conselho autorizar, não tenha dúvida que o dono da academia não vai querer esse professor que tenha dado dor de cabeça. Ele só vai colocar o telão, isso já existe. Claro, mas vai colocar o telão e quando começar o dono da empresa também, né, gente? E quando começar a aula, vai começar a acontecer a aula no telão. Simples assim. Sim. É melhor o telão ou um professor que chega atrasado, não dá bom dia, não dá boa tarde, dá trabalho, não se veste bem? Sim. É melhor o telão. E o dono da empresa ele vai sempre pensar nisso. É melhor o telão ou é melhor a Sara, que é uma excelente profissional? É óbvio que é a Sara. É a relação custo-benefício. Falando aqui, não como educador, mas falando do negócio, é questão custo-benefício. Não é problema algum pagar um valor de hora-aula alto para o professor, desde que
Desde Isso que seja exija convertido em resultado. qualidade. Resultado. Porque também não adianta o cara ter PhD. O cara fez a formação com o próprio Joseph Pilates. Ele chega aqui, ele é um cavalo. Ele não consegue falar com um aluno, ele não faz nada. Parece um sargento dentro da sala, zero de carisma. Não vai adiantar. A questão é você saber conciliar a sua parte técnica com a sua parte comportamental, cativar o cliente para isso, e aí o cliente vai ser o seu seguidor de fato. Ele vai fazer sua aula, ele vai estar ali. Isso se converte em números, que a sua aula ela tem uma quantidade X de pessoas, e jamais, quando a gente fala em academia, tem diversos segmentos de academia, como nós chegamos a comentar aqui. Mas no segmento que eu atuo, eu jamais vou substituir um professor por uma máquina ou por um telão, desde que esse professor tenha algum diferencial competitivo contra o telão. Que ele não seja só um poste. Ou um professor lá na sala giro, que ele só tem o corpo presente. Se eu só tenho um professor com corpo presente e que troca as músicas, que é um DJ, eu prefiro colocar um telão. A TV bonita lá de 85 polegadas, coloca Que ali, dá um vai ser efeito muito 3D, top. que você tá lá em Paris, Vai ser pedalando. espetacular. Agora, se o professor tem essas qualidades, o cara tem carisma, o cara sabe ministrar aula, o cara sabe de fato o que ele tá fazendo, não tem como ele ser substituído pela máquina, no meu modelo de negócio. Que é o que eu falo pro Gleison e pra Ellen. A gente escuta lá do escritório a aula. Aí tem dia que fala assim, cara, eu fiquei com vontade hoje de colocar a roupa, sair. São muito animados, Eu fiquei né? com vontade de sair hoje do escritório, parar o que eu tava fazendo, colocar a roupa e entrar no meio da aula, porque, cara, tava animado, o negócio tava pegando. É isso é muito legal. Sempre, muito, né? E principalmente aqui, né? Isso a máquina substitui? Não. Não substitui. Não tem como. E o público mais latino é um público conhecidamente como um público mais quente. Porque quando a gente vai... Eu tive uma experiência do ano passado de ficar 6 meses trabalhando na Les Mills. Desenvolvi um projeto lá com eles, na parte comercial. Só que aí eu tive contato com várias academias. E a Les Mills é uma empresa que tem a sua sede na Nova Zelândia, mas tem escritório também na Europa, tem um escritório do Brasil. Então, ele atende aí mais de 22 mil academias espalhadas pelo mundo. É natural na Europa só ter o quadro de horários e o telão descer. Quadro de horários, tudo automatizado. Pensa, não vamos pensar na nossa interação agora. Pensa só no negócio. Imagina você na sua sala, ou numa sala como essa, num estúdio, dando uma aula para diversas pessoas no mundo. Só, professora Sara, 8 horas da noite aqui e 8 horas da manhã lá na Austrália. Você se posiciona no seu estúdio, vai descer o telão em todos esses lugares e você simplesmente ministra a sua aula. Isso já acontece, gente. Não é que é futuro, não. Isso é presente. Só não chegou aqui no Brasil. Mas já acontece. Algumas academias, inclusive, natural. Fica só o professor no canto da sala. E deixa o telão. Ou com a porta aberta e a aula já acontece. Mas quem que está segurando isso? É a lei. Não é o professor que está garantindo o trabalho dele porque ele é bom. Aqui, né, falando no caso. Tem algumas academias que tem o telão, só que como o CREF exige ali que tem um professor, o professor tá bom, tô aqui. Parado na aula, só que quem tá dando aula é o professor do telão. Ou uma aula gravada ou um telão de algum professor que tá dando aula em algum estúdio. Quem tá segurando a profissão desse cara não é a capacidade dele, é uma lei. A partir do momento que essa lei for derrubada, ou simplesmente não ser derrubada, mas trocou, agora pode, acabou. Esses caras vão perder. Né? Mas os que fazem a diferença não vão perder. Não tem como. Até então não precisa ter um mínimo de esforço, né? O quê? Essas pessoas que estão aí só acompanhando, até então não precisa ter um mínimo de esforço. Precisa. Não precisa. Porque não tá fazendo nada. A gente tá sendo passado tudo ali. Show. Acho que deu o horário já, apesar de a gente ter... A gente tava num papo... A gente tava num papo antes aqui também, né? Antes de começar. Sim. Então acho que até por conta dos seus compromissos da tarde, já estamos entrando até no horário de almoço. Sara, fala pra turma onde é que eles te encontram, como é que faz pra bater um papo com você, tirar dúvida, te acompanhar, contratar os seus serviços. Hoje nós estamos localizados na Avenida Natalino João Briscancin. Vocês podem estar me procurando nas redes sociais ou entrando em contato através do WhatsApp. Então, na rede social, fisioterapia, _, Pilates, _, saúde.
ou pode procurar por Instituto Sara Padovani Oliboni. E o telefone é 669-9999-9534. Isso é fácil, hein, vai velho? colocar na Esse Não, número é esse aí- premiado. Que isso? Mas as pessoas não decoram. Meu pai não decorou ainda. A gente vai colocar na descrição também, mas é fácil, fica ali em cima da Cia do Café, né, Sara? Sim, fica Pra em bater cima, lá. é no mesmo prédio ali da Cia do Café, só que a gente fica em cima da Copenhagen, no segundo andar. Na primeira sala, bem tranquilo de achar. Legal. Legal. Eu vou lá pra você fazer eu sofrer por 1 hora. Vamos. Sara, obrigado. Que Eu que legal, agradeço. que papo legal. Gostamos demais. E eu acho que a gente tem, nessas oportunidades aqui, a chance de poder falar mais sobre as pessoas que trabalham, convivem ali dentro da Runfit, as pessoas que são responsáveis por fazer a experiência do cliente ser bacana. Lembrando que a ideia aqui é sempre poder apresentar as pessoas, porque Exato. as boas pessoas se tornam bons profissionais e conseguem acolher os nossos clientes da maneira que eles realmente merecem. E sempre que você tiver qualquer tipo de curiosidade e ainda não é um aluno nosso, eu vou deixar o Instagram aqui, dá uma olhada no nosso Instagram, vê como é que funciona a academia, se faz sentido para você, manda um direct lá, eu vou falar com você, ou clica no link para conversar com as meninas. A gente pode agendar uma visita para você conhecer a aula da Sara, assim como tudo que a gente oferece na Runfit. Nós estamos gravando aqui em Sorriso, mas isso se aplica também lá para Rondonópolis. Exato. Obviamente nós temos algumas coisas, algumas características diferentes, mas 90% da empresa ela é absolutamente a mesma. Então, fique à vontade. O Instagram da Runfit Sorriso é Runfit Sorriso Oficial e em Rondonópolis é Runfit Oficial. É isso, Marcelo? Runfit oficial. Show de bola. Eu fico aqui em Sorriso, o Marcelo fica lá em Rondonópolis, mas E aqui também, né? todos os meses ele Todo está aqui. mês. Sempre que você também quiser conversar com ele, é só agendar pelo Instagram e ele, inclusive, tem um número de telefone dele particular que ele atende os clientes sempre que possível. Tá bom? Muito difícil gerenciar 2 números, então só o meu pessoal, o meu trabalho é o mesmo, o meu de trabalho é o mesmo. E lembrando que esse nosso projeto aqui dos podcasts é para trazer as pessoas que são de fato a Runfit. A Runfit é uma marca, só que toda marca ela é construída por pessoas e pela ideologia da marca. Então é muito importante, eu agradeço a disponibilidade de tempo. É muito importante que a gente mostre para vocês um pouco dos bastidores, converse um pouco, porque somos seres humanos. Através da marca Runfit tem muita coisa que acontece por trás e o fato da gente querer mostrar isso para vocês é justamente para a gente se conectar um pouco mais com vocês e mostrar que a nossa empresa é feita de pessoas. Não é só máquina, não é só o layout da academia que agrada as pessoas, não. São pessoas que trabalham ali e têm como principal objetivo melhorar a vida de vocês, os nossos alunos no dia a dia. Show? Isso mesmo. Quero agradecer a oportunidade, toda a recepção, desde o momento que eu entrei como aluna lá atrás. Sei lá quantos anos faz que eu participo da Runfit, de aluna para transição, trabalhando agora. É um ambiente que sempre me acolheu muito bem, sempre gostei muito desse ambiente. Mesmo lá atrás, até agora, a gente percebe que a essência da academia, ela se mantém. Não é porque você está ali como aluno que você vai ser tratado de uma forma, não. Você é tratado exatamente da mesma forma em todos os processos. Então, esse é o diferencial de um ambiente. Você precisa... Eu acredito que para a gente ser feliz plenamente, a gente também tem que estar feliz com o nosso dia a dia, né? Não é que você não vai ter trabalho, você não vai cansar. Vai sim, pra caramba. Mas você precisa ter essa questão leve no seu ambiente, de você saber que você tá ali porque você gosta, porque você quer, não só pela questão monetária, que é importante, a gente sabe, mas tem todo, um todo ao redor, né? Porque senão a gente também não vive. Aí a gente começa a entrar naquela questão emocional de tem que fazer parte das realizações de vida que a gente tem. Então, não é só ir lá, fazer o trabalho que tem que ser feito e depois você vive uma vida diferente. Não, a partir do momento que você entra para trabalhar em alguma coisa, você tem que entender que aquilo vai fazer parte da sua vida, que aquilo te ajuda a realizar um sonho que você tem na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E se não for isso, não faz sentido você fazer o que você faz, né? Exatamente. Assim como o Marcelo falou, claramente isso não é muito saudável, a gente sabe disso, né, Marcelo? Mas eu também tenho, de alguma maneira, o meu celular profissional se tornou o meu celular particular.
É porque é mais fácil, esses dias eu tava entendo. O meu conversando. também é assim, é o mesmo. Tem 7 anos que eu não tenho celular particular. Outro dia eu tava pensando nisso. Falei assim, qual que é o meu número? Não tenho. Qual que é o meu aparelho de telefone? Não tenho. É tudo da academia. Então, é saudável? Não, mas de alguma maneira a nossa vida, ela é unida. O trabalho, pessoas, relacionamento. Você vê que você conheceu sua esposa dentro da academia. Eu conheci a minha esposa dentro da academia. Os nossos amigos, mais da metade deles, a gente conheceu através da academia, seja aluno, seja um colaborador. Sim. Então, a nossa vida ela é uma única coisa. Então, a gente tem que, de fato, ter toda essa sensibilidade para trabalhar com aquilo que a gente realmente gosta. Porque, principalmente nessa área, são pessoas. Sim. São os colegas de trabalho, são os alunos. A gente comete um monte de erro, todo mundo comete erro. Mas se a gente tem essa sensibilidade com o trabalho e com as pessoas, a gente tende a fazer um trabalho bacana. Sim, a questão é se importar, né? E se teve esse estalo de falar, qual que é o meu número pessoal e qual que é o meu número profissional, é porque quando você trabalha com aquilo que você realmente gosta, não é que você vai ficar feliz 100% dos dias, não. Tem horas que, meu Deus do céu, dá vontade de Tem os problemas, ali no chão. Eu não estou indicando isso não, tá? Não indico. Mas e por vários que... momentos eu me arrependi. Falei assim, por que eu não tenho um celular que fica lá na academia? Pelo amor de Deus, eu não precisava no domingo. Agora imagina... No churrasco na casa do meu sogro, eu recebi a ligação sobre tratar de tal assunto. Mas, nossa, 6 horas da manhã recebendo uma ligação de um aluno que estacionou outro carro errado. 5:05, porque a gente atrasou para abrir a academia 5:05. O cliente tem razão. E a questão é o seguinte... Se você trabalhasse com aquilo que você de fato faz só pelo dinheiro, não seria suportável uma situação dessa. Você ter o seu celular pessoal e o profissional juntos. Então só é suportável mesmo não ser indicado, porque de fato a gente faz o que a gente gosta. É isso. Obrigado. Obrigado também. Obrigado, gente. Até o próximo. Até. Valeu. Tchau, tchau.